De repente, cara, na linha do horizonte, assim embaixo, acende um farol, assim, ó, puf, mas como se fosse um avião. Sabe avião quando vem de frente? Assim que você vê o farol do avião, você já viu um avião à noite vindo para pouso, que tem aquele farol gigante? Era aquilo. Aí eu olhei e falei, nossa, galera, olha aquela luz, cara, que gigante, mas era grande mesmo. Você via lá no horizonte como se fosse desse tamanho, grande e baixa. Eu falei, nossa, é um avião, Amir. Não é avião. Falei, cara, é um helicóptero. Ele falou, meu, larga a mão de ser... Ele foi até meio grosseiro, assim, engraçado, né? Eu sempre lembro, ele não é grosseiro, mas ele não é grosseiro. Ele é uma pessoa super amável, mas assim, ele é muito... Foi direto. Pá, pá. Falou, cara, larga a mão de ser ignorante, não pode ser helicóptero, você tá no meio do canal de Beagle aqui, sei lá, falou alguma coisa assim. E teve uma excitaçãozinha. Bom, enfim, a luz que tava lá, ela veio pra cima da gente aqui. Ela veio muito rápido aqui pra cima da gente. E aí, era uma luz que ela tinha parecido, não era tentáculos, ela tinha umas coisas assim, como se fosse uma estrela, e ela veio tal, era branco, um branco meio azulado, que quando eu conto isso, depois conversando com outras pessoas, cada uma tem uma percepção do negócio. E eu senti que teve uma luz que veio até mais ou menos o convés, só que ela não bateu no convés. Ela ficou parada no ar, tanto que era tão forte a luz, mas você podia olhar para ela, incidia menos problema no olho do que olhar para essa lâmpada aqui. Se deixam aparecer justamente para, olha, foi visto. Seja muito bem-vindo ao podcast Filhos do Todo. Você que está aqui provavelmente se interessou pelo tema que nós estamos colocando hoje, para que a gente possa conversar de uma forma sadia, ampliar possibilidades. Se você está aqui também, vou te dar um recado. A maioria das pessoas que tem assistido aqui ao podcast, por incrível que pareça, não são inscritos. Então, poxa, se você chegou aqui, faz esse caminho, se inscreve, toca no sininho, porque assim como hoje você vai ver uma matéria bacana, outros dias também você pode receber matérias proporcionais. Então, vamos fazer essa troca aí. Você recebe um conteúdo bacana e você se inscreve, deixa o seu like, compartilha para 10, 20 pessoas, que é uma maneira da gente poder colocar os conhecimentos à disposição. Vamos falar hoje sobre contatos, sobre seres extraterrestres, alguns mitos, algumas verdades, alguns tabus que precisam ser rompidos dentro dessa vertente. Com uma pessoa que eu gosto muito, já tive a oportunidade de estar com ele em algumas outras possibilidades, né? Sim. Outros podcasts, nós já estivemos juntos e rolou papos maravilhosos, papos cabeças. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com meu grande amigo aqui, Marcos Tadeu. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Farrell. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, antes de falar, é interessante, né? Assim, me apresentando, eu sou publicitário, né? Eu sempre trabalhei com publicidade, né? E você falando desse canal de comunicação que é o YouTube, tem vídeos, às vezes, que eu assisto, e o que acontece? Eu olho assim e falo, será que eu sou inscrito ou não no canal? E não sou. Então, assim, de novo, dá um recado para todo mundo, né? Se inscrevam no canal, né? E compartilhem, né? Porque é o que você falou, compartilhar é interessante. Esse nosso papo aqui, essa nossa prosa aqui, ela pode levar exatamente coisas, porque assim, hoje a gente fala muito do despertar, né? Ah, o despertar da consciência, o despertar. E o despertar tem a ver exatamente com conhecimento. Você tem o seu conhecimento, eu tenho um conhecimento, você estuda, eu estudo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? A gente vai trocar. E é na troca, principalmente desses e de outros assuntos, que a gente consegue encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Esse é importante, por isso que é bom compartilhar. E você sabe, eu vou te falar uma coisa que muita gente não compartilha e eu vou falar por mim. Porque antes de começar essa minha jornada, né, desse papo que a gente vai ter aqui, antes de começar a minha jornada de mostrar a minha face frente a esses eventos, frente a todas essas coisas que sempre aconteceram na minha vida, eu tinha medo, mas não era medo, era ego. Que era o medo de ser chacoteado, o medo de falar, nossa, o cara é doido, tal, enfim, né? Então, hoje em dia tá muito mais fácil você falar sobre determinadas coisas e acontecimentos da sua vida, né? Muita gente aí, na verdade, o que nós vamos tratar aqui também já ouviu, também já sentiu, também já viu, ou alguém que estava perto viu, sentiu ou ouviu. Então, é assim, compartilhem, porque eu mesmo antes não compartilhava
nem os meus conhecimentos e nem as minhas experiências. Por quê? Não é por egoísmo, era por ego mesmo, era por medo de não ser aceito, medo de ser taxado de maluco, né? Eu já sou, eu nasci em 1961, então façam as contas, né? Se eu tenho essas coisas desde pequeno, então imagine, né? Hoje em dia, então, tá muito mais fácil. Tá assim, galera, compartilhem mesmo, porque você vai compartilhar coisas, não que eu vá falar, tomem como todas as verdades, não, muito pelo contrário, inclusive pesquisem, porque tudo que a gente fala é importante estudar. O saber te tira da ignorância, a ignorância nos mantém presos aqui, de todas as formas, não é só preso em roda de Sansara, que é uma coisa que a gente pode falar também sobre isso, mas preso em todos os módulos, sendo gado, né? Então, assim, para a gente se libertar, a gente tem que ter conhecimento. Só o conhecimento faz com que a gente, né, desperte. Despertar, para mim, tem muito a ver com isso, né? Porque todo mundo fala despertar nessa questão espiritual, mas eu acho que é muito mais do que isso. Então, assim, compartilhem mesmo. É importante isso, não tenham mais medo, né? Eu tô falando por mim, porque quando eu comecei a falar das minhas coisas, quando vieram as coisas que eu escrevi o livro, eu fiquei procrastinando esse livro durante 10 anos, também com medo de que as coisas que estavam vindo para mim, eu falava, pô, mas isso não pode ser, porque ia contra, entre aspas, padrões religiosos, né, que a gente quer, tá muito em pauta hoje, não é ruim religião, não, muito pelo contrário, é legal você se apegar a determinadas coisas que te levem a uma reconexão, mas que seja feito, né, Farrell, de uma forma em que você entenda realmente o que está acontecendo, não coisas dogmáticas de que, isso não tem muita explicação, porque isso é um mistério de um Deus, é mistério de alguma coisa, né, então tá no momento da gente realmente despertar, então compartilhem sempre, é interessante isso aí. Muito bom, muito bom. Realmente, nós já tivemos oportunidade de participarmos juntos de podcasts, né? 2 Sim. podcasts, onde a gente teve um papo bem legal, bem cabeça com Sim. outras pessoas. E hoje a gente vai centralizar essa temática nas tuas experiências, que pelo tempo que eu conversei contigo, eu percebi que tem um viés bem interessante. Porque nós conhecemos hoje em dia pessoas que têm contato, pessoas que são contatadas, até ufólogos, né? Que de uma forma ou de outra são das mais diversas ramificações. Nós temos ufólogos que são ateus, ufólogos que às vezes são até evangélicos, vamos dizer assim, né? Uhum. Contatados que não sabem explicar muito bem o que aconteceu, mas tiveram experiências. Sim. E no seu caso você tem um diferencial, porque você gosta de estudar e gosta também de mergulhar num universo mais espiritualista, universalista, né? Ter essa abrangência. Então, como é que a gente pode relacionar essa questão dos extraterrestres, lógico, né? Sem a gente ter aquele viés tão hollywoodiano, tão antagonista também, muitas vezes, Uhum. como seres também existentes dentro de um todo e da mesma forma que nós existimos e temos curiosidade e nossa certa evolução aqui, eles também podem ter e também podem contatar. Como é que a gente consegue fazer essa relação sem ser tão materialista e também sem se apegar tanto só ao espiritualismo, a questão biológica também envolvida, né? Esse ponto é um ponto muito interessante. Talvez eu esteja falando isso pela, acho que primeira ou segunda vez, e é legal a gente tocar nesse tema para a gente se aprofundar. Que é assim, é tão simples que fica difícil. Realmente é muito simples, né? Porque a gente já vem com a palavra vício é muito feia, mas você já vem com aqueles hábitos e costumes de quando você nasce. Vamos falar de hábitos e costumes da tua família, da minha, de outra, dependendo de onde você nasceu. E eu tenho que começar por aí, porque eu acho bem importante isso daí. Eu tive muito contato com o catolicismo, né, desde pequeno, né, aí uma época na minha vida eu fui estudar, inclusive, numa escola de padres, jesuítas, né, de salesiano, e você dá continuidade àquelas coisas desde pequeno. Isso não pode, isso pode, aquilo não pode. Você vem crescendo com dogmas, com determinadas regras, que na verdade não tem explicação para você, é sempre um mistério de um Deus, que é o que a gente estava falando. Vou dar um exemplo ridículo. Na minha família lá, quando eu era pequeno, não deixa o chinelo virado, senão a mãe morre. Isso, e o que eu estou falando para muita gente aqui que eu estou falando sabe exatamente do que eu estou falando,
traz essas coisas todas, elas fazem com que você cresça com tudo isso na cabeça. Isso é limitante. Isso é muito limitante. Então vamos lá, por que eu tô falando isso? Desde pequeno eu sempre tive contato, né? Outro dia eu vi um podcast, tinha um dos caras falando, ele vai em muito podcast, ele falou, nossa, eu me sentia vigiado. Eu falei, yes, porque assim, era exatamente como eu me sentia, desde pequeno. Eu me sentia vigiado não no sentido ruim da palavra, mas é assim, parecia que tinha câmera o tempo inteiro me olhando, tipo, Marcos faz isso, Marcos não faz aquilo, Marcos vai por ali, Marcos vai por aqui. Eu sempre tive isso desde pequeno, né? Agora, vamos começar com essa coisa do extraterrestre que você está falando, ou de seres. Quando a gente fala muitas vezes extraterrestre, eu já tive contato com seres que eram daqui, que são daqui. Na verdade, isso daqui, Farrell, isso aqui é um posto Ipiranga, o planeta Terra. Tem muita gente de passagem, tem gente que passa, tem gente que fica, tem gente que já está aqui, não na superfície, mas está embaixo, realmente tá no mar, né? Vem aqui, pega alguma coisa, sai, volta, tal. Nós, enquanto consciências que viemos ter a experiência aqui na superfície, é o que a gente está passando exatamente aqui agora, né? A gente veio para ter experiência aqui no corpo físico. Somos consciências que podemos entrar em determinados corpos físicos ou corpos não tão sutis quanto esse, é porque a gente acha que esse aqui é muito grosseiro, mas a gente pode estar, enquanto consciência, em corpos mais sutis ou menos sutis. Beleza. Alguns sim, alguns não, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Já contei essa história várias vezes, mas eu vou resumir porque ela é um ponto de partida para a gente chegar em algum lugar. Eu ia em um centro espírita quando eu era pequeno, né? Porque quando eu nasci e tal, já contei essa história. O meu parto foi feito por uma mulher que estava incorporada com ela sempre incorporou um índio, o pai Urubatã, mas ali nesse dia que eu fui nascer, não tinha parteira, eu estava num lugar que era muito ruim de chegar no hospital, enfim, o parto foi feito que depois virou minha madrinha, então ela incorporou um médico e fez meu parto. Ok, meu parto foi feito assim, em casa. Com o passar do tempo, a minha mãe começou a frequentar esse centro espírita que essa minha madrinha que fez o meu parto tinha. Ela frequentava aqui na zona norte de São Paulo, beleza. Com 13 anos de idade, um dia eu chego lá, tá lá o pai Urubatã, eu vou tomar um passe. Já falei isso várias vezes, mas vou falar pra tua audiência porque é legal para ter essa conexão. Aí o pai, tô lá com o pai, chegou minha hora de tomar o passe, tava toda a galera ali sentada. Aí ele aí, como é que tá? Tudo bem? Tal, pá. Tudo bem e tal. Ele falou, olha, eu vou falar um negócio, porque tinha muita coisa que eu sentia que eu tinha uma ligação mesmo com esse ser, que vinha se comunicar por intermédio da minha madrinha. Ou processo de incorporação, essas coisas de nome eu não sou muito bom não, tá, galera? Era tipo um arquétipo de um caboclo, é isso? Isso. Não, ele era um índio, assim, ele se intitulava um índio mesmo, né? Bom, tudo bem e tal. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu não vou vir mais daqui a um tempo. E eu não sou um índio. Eu falei, mas tá. Você não é um índio, mas você é o quê? Ele falou, eu sou uma consciência, né? Eu sempre falo isso. Eu com 13 anos eu não tinha essa palavra no meu vocabulário. Sou uma consciência que ele explicou que ele projetava a consciência dele na minha madrinha para dar mensagens de amor, paz, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, de aconselhamento, de cura, de coisas assim, né? Eu sou uma consciência, inclusive, que venho de uma outra galáxia. Também não tinha essa palavra na minha cabeça, não era do meu vocabulário. Eu tinha 13 anos, nós estamos falando aí de 50 anos atrás, praticamente, né? E aí, para mim, eu falei, não, pai, mas você não é um índio, você é o quê? Ele falou, se eu me apresentar com a minha real, de exatamente como eu sou aqui, não fica uma pessoa sentada ali, sai todo mundo correndo, né? Eu sou realmente na minha forma original não é assim. E você vai entender isso que eu tô falando quando você estiver lá na frente, mais idade, aí você vai realmente entender. E eu tô passando a mensagem do pai Urubatã exatamente hoje em dia, que é exatamente essas pecinhas, por isso que tudo está no seu tempo de entendimento, por isso que a gente vem, as pessoas falam evoluindo, mas não é evoluindo, a gente vem destravando,
No meu humilde entendimento, Farrell, a gente não vem aqui evoluir, a gente vem aqui experienciar. Algumas consciências, que é sobre isso que a gente está falando agora, elas podem ter vindo aqui pela primeira vez para entrar na forma física aqui adâmica humana, para ter essa experiência que esse corpo físico proporciona, que esse cérebro proporciona, que é essa mistura de raças que fez com que tivéssemos essa roupa que serve para a superfície desse planeta. É isso que a gente tem que começar a entender, porque é isso, né? E esse tipo de experiência traz medo, traz ego, traz vontade de se alimentar, traz. A gente está muito em transição ainda com essa roupa biológica aqui, né? E somos consciências que às vezes alguns de nós, enquanto consciência, não eu, Marcos. Marcos, eu estou aqui porque me batizaram como Marcos agora aqui, mas as consciências que já estiveram em outros corpos, talvez físicos, em outros planetas, em outras galáxias ou nessa mesma, ou nunca tiveram a experiência de estar no 3D neste formato. Porque existem corpos também que são menos sutis, onde as consciências também entram, né? A gente tem assunto lá, a gente estava até falando na questão do Chico Xavier, eu vi um vídeo dele até pouco tempo atrás, que ele falou assim, é muito fácil saber, as pessoas que acreditam em reencarnação, que estão aqui na Terra, é porque elas já tiveram essa experiência de entrar no 3D em Capela, em outros planetas tal. E algumas outras que não acreditam em reencarnação, não é que não acreditam, não tem essa chavinha, é porque estão experienciando pela primeira vez, enquanto consciências, entrar num 3D, entrar num jogo como esse, aqui na Terra. Porque isso daqui é um jogo que vai durar quanto? Nessa civilização que hoje está aqui? Quiçá 80 anos? Não passa disso. Você nem vai levar isso aqui. Isso fica aqui, ó. Isso aqui pertence a essa casa, né? Então, quando a gente fala exatamente isso de extraterrestre, primeiro tem muita coisa assim. Não é extra, de repente ser extra que não está na superfície, porque tem os que estão aqui, os que estão no mar, os que estão inframundo, como os maias sempre falaram, que são os intraterrenos, tem os que vêm de fora, tem seres que não precisam de nave. Realmente, eles projetam a consciência deles e conseguem ir onde eles quiserem, né? E tem seres que, de repente, entram em corpos físicos e saem de corpos físicos. Então, isso aqui é muito vasto, né? Acho que podemos começar por aí, sei lá. Cara, bem interessante você ter falado sobre isso, e a questão é, você falou do seu parto, né, dessa consciência, Uhum. você já nasceu envolvido num viés diferente do que a maioria das pessoas que estão Sim, aí no dia a dia, e sim. principalmente em religiões mais dogmáticas. Outro ponto que você falou, que mesmo entre os espiritualistas eu vejo grandes tabus, é a questão de alguns não conseguirem relacionar, por exemplo, um Exu, um preto velho, um mentor que vem como um médico, um egípcio, vamos dizer assim, né? As Uhum. diversas linhas. Tá, até o ponto que você fala que um preto velho é um senhor que tem uma certa idade, que tem um arquétipo, ótimo. Se você falar que é uma consciência extraterrestre, o próprio espiritualista às vezes fica com o pé atrás ou cabreiro tirando chacota. Pelos dogmas que ele tem desde o momento que ele nasceu e onde ele foi criado. É geográfica a coisa. A coisa é absolutamente geográfica. Se ele tivesse nascido na Finlândia, talvez, com aquela cultura dos outros deuses, que se você pegar se você pegar a maioria dos mitos, eles falam exatamente a mesma coisa. Zoroastro também nasceu no dia 25 de dezembro, vinha com as mesmas coisas de Jesus. E assim, por eu ser publicitário e ser curioso, na verdade, e ter tudo isso que eu sempre tive, a gente tenta juntar as coisas. A gente tenta juntar as coisas. Se você pegar a história ela é muito maceteada. A própria Bíblia, gente, a gente tem falado muito isso é muito bom que seja dito isso hoje em dia, porque a Bíblia original, se você pegar os escritos originais, já que as pessoas seguem efetivamente a Bíblia, então sigam, mas estudem, né? Não fica ouvindo só coisa e repetindo que nem papagaio. Estudem realmente, né? Você pegar a Bíblia original mesmo, lá escrita em aramaico, porque é assim, né? Aramaico, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim, aí depois foram para as outras línguas. As traduções. Beleza. Se você pegar
tem muita coisa que está escrito lá que na tradução não é a mesma coisa. As pessoas sempre falam, não tem a palavra Deus na Bíblia. Não tem mesmo, tem Elohim. Elohim é plural de criador, criadores. Então já não é um, já são alguns. E isso não quer dizer que esses alguns não sejam a representação de uma grande inteligência, porque, claro, cara, não tem como isso aqui ter sido feito do nada. Isso aqui é elaborado. Mesmo esse aqui, esse nosso, esse corpinho que a gente usa aqui, ele teve uma elaboração. Existe uma ordem no meio desse caos. Existe, né? Agora, como isso aqui é um caos hoje em dia, isso talvez seja uma outra história, uma outra conversa para um outro podcast, mas dentro disso tudo que você está falando, alguns espiritualistas tal, torcem o nariz, eles torcem o nariz exatamente, mas não é culpa deles. E não é culpa nossa. Nós estamos aqui e fomos ensinados com determinadas coisas, igual esse negócio, chinelo virado, a mãe morre. Então você sempre teve um monte de coisa. Teve um podcast que eu tava com Semente, e ele me chamou para ser co-host. E foi muito interessante isso. Porque eu tava com aquele menino, eu chamo ele de menino, o que é ufólogo lá, ele é super inteligente, o Edson Boaventura. Boaventura, O Edson é uma graça, né, cara? Assim, ele é muito estudioso, ele é muito tarefeiro. E eu tava de co-host e é bom usar isso aí como exemplo, é bacana, porque tá até gravado isso. Tava o Semente e eu, nós estamos falando, e ele tava falando, não, mas essa ufologia não é uma ufologia espiritual. E na minha cabeça, na verdade, não entra, porque assim, primeiro eu não sou contatado, eu sou cobaia. Depois você me pergunta sobre isso, eu te explico. Então, lá eu sou contatado. Você é cobaia. Cobaia no sentido também do ratinho, mas em outros sentidos também. Uhum. Que nem você falar, você nasceu desse jeito e tal, você já é diferente, porque na verdade o meu contrato era para eu me dispor, inclusive, do físico, para que fosse estudado o físico junto com a consciência encarnada, para fazer testes para ver como é que funciona. A gente se predispõe a isso. Você, ele, todos nós. O fato de você falar, vou montar um negócio chamando que era exatamente. Por que você está exatamente agora fazendo isso? Porque tem a questão do outro salto. Isso não é nem bom nem ruim, simplesmente é, né? E aí eu estava lá no podcast com ele, eu só dei essa volta só para poder explicar isso. E aí ele estava falando sobre isso, eu falei, Edson, vamos lá. Você está falando sobre isso. Se nós pegarmos esse celular aqui, eu e você, a gente vai lá para o século XVI, lá, 1500 e bolinha lá, ou vamos lá na época que o Einstein era novinho. Tenta explicar isso daqui naquela época. Primeiro assim, eu falo com você pelo que aqui? Por uma onda, né? É uma onda. Você tá vendo a onda? Não tô vendo a onda, mas eu não consigo me comunicar com você? Consigo. Você não tem onda cerebral? Você vê onda cerebral? Não vê. Então, assim, tudo que você fala que é espírito, é que a gente coloca espiritual, parece que fica uma coisa que não é tangível. Uhum. E é tangível, e é uma tecnologia, só que nós não conhecemos. É simples assim. É que você fala tecnologia, parece que é uma coisa, tecnologia está ligada a coisas muito físicas, né? A hardware. Mas vamos falar de tecnologia de software, vamos dizer assim. E aí eu falei para ele, cara, vamos tentar explicar isso daqui para um cara que tinha uma cabeça aberta lá em 1500, Copérnico, vamos tentar explicar isso para Copérnico, vai, que era o cara que falou do heliocentrismo, tal, não sei o quê. Vamos explicar para ele. Ele não vai parametrar, ele não vai ter parâmetro para entender o que é isso aqui. Ah, isso daqui é micro-onda. O que é micro-onda? Ah, isso aqui a gente lança satélite para ficar orbitando a Terra. O que é satélite? Ah, lançado por foguete. O que é foguete? Propulsão foguete. Os caras não tem parâmetro. Então, assim, toda vez que você fala é uma ufologia espiritualista, não é espiritualista. Eles têm uma tecnologia, talvez mental, de propulsão de ondas, alguma coisa assim, que chega até nós, só que quando... Ezequiel 10, da Bíblia. O próprio Ezequiel, né? O Ezequiel, quando ele descreve a nave descendo, ele fala que aqueles seres pareciam Elohims, e eles tinham duas faces, uma face dentro da outra. Cara, uma face dentro da outra, o cara tava com um capacete, a cara dentro do capacete. Então, assim, e aí que começa essa coisa, mas eles tinham luzes, pareciam anjos. Tinha luz, porque de repente o cara devia ter alguma coisa com luz tal, para projetar ele, para transportar ele, plasmático, não importa, mas não é.
Aí o espiritual pra gente fica uma coisa muito que você não consegue pegar. E aí você fica pagando determinado tributo para uma coisa dessa, né? Fazendo assim, quando na verdade a sua própria consciência já é assim, entendeu? E veja bem o que eu tô falando. Essa é uma discussão, olha, nunca vi isso na minha cabeça que eu vou falar agora. Valeu. Essa é uma discussão que só existe aqui no planeta Terra. Você entendeu o nível de aprisionamento nosso? Isso só é discutido aqui aí não, porque as pessoas... Você, enquanto consciência em outro lugar, não tem esse tipo de coisa. Porque você simplesmente é. Você não está nem sujeito a tempo e nem espaço. Dá para entender isso? Uhum. Né? Então, assim, é uma questão assim, aí fica tudo muito religioso, né? Muito. Vou te dar um exemplo. Eu falei para você de México até antes da gente entrar. E aqui é um espaço xamânico que a gente estava até conversando, né? O xamanismo talvez seja a primeira manifestação do ser humano enquanto ele está na roupinha aqui, né? Adâmica, de contato com alguma outra coisa, tipo, opa, né? Colocar a cara para fora da água aqui, opa, como é que é isso? Como é que funciona, né? E o que eu aprendi, inclusive, com alguns desses no México, lá perto de Sacbet, é exatamente sobre esse tema, né? Como você consegue se conectar ao que você é para você poder experienciar isso aqui. Porque essa experiência aqui, ela é muito louca. Eu vou falar um negócio que foi muito legal, que aconteceu comigo uma vez. Só para você entender isso. Isso eu já falei em outros podcasts. Eu, de repente, chego num lugar, eu deito, durmo, chego num lugar, não sei se eu estava fisicamente ou não, porque é difícil você saber muitas vezes quando te pegam, né? Só uma vez que eu consegui entender que eu estava físico, porque quando me largaram eu bati na cama, porque eu estava um pouco mais alto na cama, né? Eu estava sentado, eu chego num lugar, só que eu chego num lugar com a consciência. Opa, total, que é raríssimo acontecer isso comigo, mas algumas vezes aconteceram. Eu desperto ali naquele lugar, eu falei, opa, eu não conseguia mexer meu braço, eu senti que tinham mexido aqui no meu dedo, como se tivessem tirado uma amostra do meu dedo, tinham dois seres ali, na frente, tinha como se fosse, eu estava dentro de um tipo de um domo, né, era uma bolha, até eu sempre falo isso, parecia uma bolha de sabão, e os dois estavam ali, e eles estavam mexendo com alguma coisa que talvez eles tinham tirado de mim, vendo ali, analisando, alguma coisa assim. Quando eles perceberam que eu tomei consciência de onde eu estava, os dois meio que viraram para mim. E no mesmo momento em que eu pensei, em que dimensão que eu tô? Aí eles olharam para mim e passaram, não, você não está em dimensão nenhuma, aqui não é outra dimensão. Por isso que eu talvez achei que eu pudesse estar lá fisicamente. Mas beleza. Aqui não é uma outra dimensão. Você achou que era uma projeção, mas na verdade o corpo... Não, eu não achei nada na hora, porque na hora não dá tempo de você. É tudo muito osmótico, é tudo muito. Porque esse tipo de coisa, quando acontece que é raro, é a sensação. Como é que eu vou explicar? Algumas vezes que me aconteceu isso, eu achei que eu tivesse desencarnado. Falei, opa, já desencarnei. Então tô aqui, porque você tá tão Não consegue cônscio. nem... Não, você se toca, não, ao contrário. Como você se toca, você pensa assim, desencarnei. Porque eu não tô no meu estado na Terra. Opa, eu apareci aqui é outra coisa, não tô na minha casa, não tô desencarnei. Porque você continua sendo o que você é. Esse é um estágio meu, eu não sei, é que eu não manjo de palavras essas coisas assim, de projeção, de estar em outro lugar, que é o estágio 3 que eu chamo. Tem o estágio 1, que eu me vejo lá fazendo, o estágio 2, que eu não me vejo fazendo, eu estou lá fazendo, mas não interajo, o estágio 3, que é, opa, tô aqui, cheguei, como se eu tivesse fechado e aberto o olho, tô aqui num outro país, me projetei para um outro lugar. Eu estava projetado nesse lugar. Só que eu não fui projetado, acho que eu fui levado, óbvio, porque nunca é daqui para lá, é sempre de lá para cá. Quem manda, eu não falo assim, agora eu vou para. Não, eu não tenho isso. Se eu falar isso é mentira. Mas algumas vezes que eu fui levado para alguns lugares nesse estágio, esse foi um que aconteceu. E por que eu quero contar esse? Porque esse foi muito interessante, que é sobre esse tema que nós estamos falando. Tô lá sentado, com a mão assim, não conseguia mexer meu braço, mas não me incomodava. Não é que eu não conseguia, que eu sentia ele preso. Era como se eu mexesse ele, mas eu não tivesse vontade de mexer ele. Isso é uma coisa muito interessante que acontece quando você tem contato com esses tipos de outras energias.
Aí viraram e um deles passa para mim mentalmente, não, você não tá em outra dimensão. E aí, quando eles perceberam que eu estava consciente de onde eu estava ali, aí eles voltam, se olham e passam uma coisa entre os dois assim. Como é impressionante, ou como não é essa a palavra, mas assim, o que veio na minha cabeça, o que eles passaram pro outro, assim, como é louco, como é incompreensível essa experiência de estar na Terra e ele não tem a menor consciência de quem ele é. Eles estavam assim, tipo, pô, tiramos na amostra do cara, tal, não sei o quê, é isso mesmo. Tirar na amostra do cara, tal, estamos aqui analisando. O cara vem, desperta aqui, pergunta, eu tô em outra dimensão, tô em não sei o quê, tal, porque eu até pensei, falei, desencarnei, né? Não, você não tá em outra dimensão. E eles voltam entre eles e falam assim, ele não tem consciência de onde ele tá e principalmente de quem ele é. Tipo, eles não estavam acreditando assim, poxa, agora que ele tá aqui, ele não sabe quem ele é. Tamanha a experiência doida que a gente vem passar aqui na Terra. Isso aqui é uma experiência maluca, de você perder a consciência do que você não brotou aqui. Você não brotou aqui, você veio para cá. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja aqui, que nem o Chico falou. Algumas almas, espíritos, tal, vêm para cá pro 3D pela primeira vez. E tem alguns que já passaram por outras experiências do 3D, ou já estão na segunda, terceira encarnação aqui, e aqui vão ficando, porque aqui é o jogo, é meio estranho. Mas é só para você entender exatamente isso. A gente não tem a consciência quando a gente está aqui. Por isso que essas conversas de ele contato ufológico espírita ou não espírita, ou o que quer que seja, religioso, tal, é exatamente isso. Essa conversa só existe aqui na Terra. É só aqui que tem isso. Em outros lugares, quando você começa a já ter o controle do corpo, algumas origens eles conseguem ter 2.000 anos, 1.000 anos, que é a questão biológica. É a questão de cuidar da roupa. Não sei se você entendeu, mas quando a gente cai aqui nessa experiência, planeta Terra, aqui nessa região da galáxia, aqui nesse braço que a gente está na periferia, acontece exatamente isso. Por isso que a gente tem essas discussões entre a gente. E quem está lá de fora olha e fala assim, olha o Farrell conversando essa coisa com o Marcos. Uhum. Que doido. A gente está num cercadinho, vamos dizer assim, e todo mundo está ciente de tudo que está acontecendo e podem ter comunicações entre eles de uma forma direta, e a gente ainda está questionando sim, Ainda por quê? perdendo tempo com isso. Mas não estamos perdendo tempo. Você entendeu por que nós estamos nesse momento falando assim para milhares de pessoas, ou dezenas, ou duas? Você entendeu que o momento é exatamente isso? Por isso que nós estamos trocando aqui. Ué, é isso. E uma coisa, não sei se já falaram isso para você, normalmente eu não falo, mas eu percebi aqui no seu frontal, já devem ter falado, ele tem uma formatação energética diferente, talvez por essas experiências que você já teve. Uhum. Não sei se já te falaram isso, mas provavelmente você tem aí uma percepção diferente, formatada já para isso mesmo. E no caso dessas experiências que você diz, nós somos quem se coloca à disposição não é um contatado, você colocou outro termo, cobaia, né? Isso é só para mexer com o ego, né? Tem vários Que contatado. contato de primeiro grau, não sei o quê. Eu não sei dessas coisas. Se é quarto, terceiro, não sei. Eu não... Como foi a primeira vez? Porque assim, pelo que eu vejo, assim, dentro do universo que nós estudamos, existem algumas raças que são mais físicas, né, biológicas, Sim. outras raças que são etéricas, que já são Uhum. consciências, raças que são plenas de consciência e têm alguns sentimentos e conhecimentos, e raças que são mais puramente mecânicas, robotizadas, vamos dizer assim, trabalhadores. Que inclusive são mantidos por uma IA que não tem, vamos falar para as pessoas que estão aqui nessa audiência, que não tem uma consciência crística, sei lá, ou que não vem de uma, não é paradisíaca, não sei qual a palavra, Não né? tem uma centelha ali, não sei. Isso boa, acho que É é isso, isso? vou começar a usar isso, que não tem uma centelha divina, Uma vamos centelha chamar assim, divina. vai, tá. Isso é complexo, cara, porque por exemplo, esses ETs que a gente Alguns cinzas, eles são robôs biológicos, como você e como eu. Biológico, mas eles não têm uma centelha divina. Por que isso? Como é que foi descoberto? Deixa eu até te cortar rapidinho, só para você poder. É legal a gente falar sobre isso.
Porque quem é cobaia, as pessoas falam contatar. Quem tem contato sabe quem tem. Acabou, ponto final. Porque tem nuances. Por exemplo, dependendo do tipo de contato e do tipo de civilização, fica um cheiro no ar. Basicamente um cheiro de ozônio, que é uma tecnologia que algumas raças utilizam. Ozônio que o pessoal Ozônio, faz esse ozônio da água. terapia mesmo. É ozônio, aquele cheiro. Ozônio tem um cheiro diferente, meio Estranho. ardido, meio de ovo, meio, você não sabe ainda. É um cheiro estranho. Cheiro de ovo misturado é um ovo com misturado com gelado, sei lá. Isso, é difícil dizer o que é ozônio. Por exemplo, eu tive um contato uma vez, quando a nave foi embora, ficou um cheiro de ozônio no ar. Aí eu vi um podcast de um cara que eu sei que ele sei que ele é cobaia, sei que ele é contatado, exatamente porque ele falou, quando apareceu o Grey na minha frente, ele saiu com um cheiro de ozônio no quarto, porque é a mesma tecnologia de propulsão de você estar num lugar e passar para outro. Passar uma parede, passar não sei o que, você se involucra, tem um invólucro que toma conta de você, é energético tão forte que te leva para outro lugar e toda energia ela depende do quê? De um combustível. Combustível da combustão. A combustão pode ficar um cheiro, concorda? Beleza? Então esse combustível utilizado, que geralmente é água, é hidrogênio, para fazer esse tipo de coisa para sair daqui para um outro lugar, para algumas raças, inclusive elas trocam esse tipo de tecnologia entre eles. Água mesmo, igual água. Tem nave que com um copo de água assim, esse copinho normal, atravessa a galáxia. Água. H2O, água. E a gente tá aqui ainda pagando gasolina, hein? Não, cara, a gente já tem aí, tem uma empresa grande dessas de carro aí que já começou já com hidrogênio, né? Já é um salto para começar a brincar com hidrogênio, né? Mas vai ser bem caro. Fusão jeito, nuclear, que é limpa, não a fissão nuclear, mas a fusão nuclear já tá perto disso. Então, assim, é troca, é a troca. Mas por que exatamente eu tô te falando isso? Porque quem tem contato exatamente sabe. Você falou, seres, não sei o que, tem seres que vêm fazer a missão e eles são robôs. Pronto, que é sobre isso que você estava falando. E aí dá para saber quem é robô e quem não é. E com esses robôs, isso que me... Porque assim, dentro da espiritualidade, das aberturas de consciência, clarividência, trabalhos espirituais, aparecem seres de todos os tipos, com formas, felino, ou então ele tem uma forma de inseto. Só que tem 2.000 origens que passam por aqui. E a maioria das tudo vezes misturado. Eles têm uma consciência legal, se eles estão envolvidos com um trabalho, eles vão contribuir. Mas aí nesse ponto que você falou dos robôs, o que chama atenção é que a referência global, que até pela indústria cinematográfica, que eu acho que tem muita contribuição nisso, Sim. é a referência desses caras aí, dos Greys, que são aqueles ETs que são cinematográficos, o olhão, a cabeçona. São os que mais aparecem, né? Porque eles atuam no campo físico, porque muitas origens utilizam eles para pesquisa mesmo. Eles não vão ficar se projetando aqui o tempo inteiro. Eles estão patrocinados, é isso? É, porque de qualquer maneira, para você estar aqui e agir, qualquer corpo, tem uma lei da física que ela é realmente universal. Qualquer corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço em qualquer dimensão que seja, o que é bem óbvio, né? Se você está numa dimensão onde você vai atuar naquela dimensão, obviamente você não vai se passar, você vai se tocar, para você poder interagir, ok? Por mais menos denso, por mais sutil que você seja, né? Pode ser que alguns corpos se entrelacem, mas se entrelacem dentro de uma harmonia deles. Então você não se toca. Então, para você entrar aqui nesse campo, você tem que se utilizar do quê? Você tem que se utilizar de partículas onde você possa interagir, onde você possa pegar. Então, para não ter toda essa trabalheira, muitas vezes eles se utilizam dos robôs. E aí eu imagino que esses robôs, você já deve ter tido contato com algum deles, e que, tipo, não tem como você trocar uma ideia, não tem como você querer dialogar, porque eles também não têm essa atribuição de vir aqui trazer algo. Eles são maquinais, é isso? Eles são de, vamos chamar, carne e osso, ou um tipo de carne, né, que não seja talvez parecida com a nossa, mas eles têm e são ágeis, né, tal, mas eles não têm, eles têm um cérebro que é funcional por uma IA. Então, assim, eles são programados para determinado trabalho. Eu vou pegar aquilo lá porque eu preciso abduzir, porque eu preciso não sei o quê. Eu preciso não sei o quê, porque tem uns que são médicos, outros que são biólogos. Não é bom nem ruim, então eles são neutros. Não, agenda, mas ninguém é bom nem ruim. São tipo neutros. O ser humano, ele é bom ou ele é ruim? Nós aqui. Tudo, né?
O ser né? humano, ele pode ser A tudo, vaca né? acha a galera legal? A galinha acha a galera legal? Verdade. Qual é a agenda? Então, assim, E não é isso que tem as bom pessoas nem ruim. falam, você tocou num ponto que até ia colocar mais pra Não, frente. isso Ah, aí. mas tem raças que são perigosas, a nossa raça é perigosa. O ser humano que habita na Terra é perigoso. Por isso que eles abduziam e faziam com a gente o que queriam, assim, não o que queria, é o corpo físico, é o nosso apego, o físico é meu, a terra é minha, como é que vão entrar aqui, tomar a terra? Que tomar a terra, meu. Nós chegamos aqui agora, os caras, tem gente que está aqui há muito tempo, isso que é disso que a gente tem que estar livre. Enquanto a gente estiver fechado nisso, você não volta a entender quem você é. Me leva de novo aquele dia dos caras que me pegaram e que estavam lá usando. Vamos ver como é que tá o físico do que agora é o Marcos Tadeu. Vamos lá ver como é que tá a consciência dele. Ele passou tantos anos. Legal, legal, porque ele tá despertando, mas também de tanto contato que a gente teve, não é possível que o cara não fosse entender diferente. Sobre isso que você falou aqui na minha testa, eu falei ontem no podcast. Ah, é? É, Olha só. mas sem saber, porque eu não fico me atendo com essas coisas, porque eu já aprendi um negócio. Quando eu tenho que saber o que é e o momento, eu sei. Porque se eu souber de uma determinada coisa antes, eu não vou conseguir pegar essa peça e encaixar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um retângulo que eu vou encaixar nesse retângulo. Opa! Encaixou. Ou esse retângulo encaixou aqui agora. Opa! Se eu pegar fora de um tempo em que eu não tenho ainda as coisas necessárias para esse deslocamento do que eu tô aqui no meu corpo físico, para ter um entendimento do que eu vim fazer, ou de que eu sou, do que eu sou, a gente não sempre fala eu sou, todos nós somos. A gente é partícula de uma coisa inteligente. Se chegar antes do tempo, eu não consigo antes do tempo. E no podcast ontem foi assim. Veio um negócio na minha cabeça. Quando eu estava escrevendo o livro, eu aprendi um negócio, né? Que é assim, quando você coloca o polegar e o médio aqui na sua fronte, é para você receber comunicação de uma determinada faixa vibratória, de seres que estão numa determinada faixa vibratória. Para mim, vinha como se fosse forma de uma coceira aqui, um choque aqui, um negócio muito aqui. E eu, muitas vezes, colocava o dedo aqui. Para mim, a mensagem vinha daqui. Eu falava, mas por que tem gente que faz assim para, né, psicografar e tem gente que coloca a mão aqui? Porque eu recebi as comunicações de uma outra faixa vibratória. Isso não é nem mais, nem menos, nem bom, nem ruim. É como se fosse antena mesmo de rádio, entendeu? É porque nós não temos conhecimento, a gente é ignorante, a gente não sabe nem como funciona o nosso cérebro físico ainda. Não sei se você está entendendo. Eu falei porque, na minha percepção, você tem nessa região um pulsar diferente. Então, Aqui, né, nessa no região que você frontal tocou mesmo, né? Eu não posso ficar careca, cara. Eu tenho um ovo aqui, ó. A minha cabeça ela é assim, ó. Ela tem um ovo aqui, ó. Tem uma ponta aqui. É horroroso. Se eu ficar careca, os caras não vão na rua, sai correndo. Mas não fica mais agora. Tem uma cabeleira ainda. A cabeleira nada, cara. Cabeleira eu já tive. Mas, Vamos lá. Marcão, Vamos lá. a gente tá falando sobre isso. Cara, tem um universo de possibilidades aí, de perguntas que vão surgindo nesse tema que eu acho super interessante. A exemplo, então, do caso de Varginha, de outros casos que a gente vê, Área 51, que normalmente, às vezes, vazam algumas informações que ficam, né, no imaginário popular, normalmente são esses seres aí, né, e o caso de Varginha, ele tem essa formatação Grey, só que ele tem um outro formato lá, e algumas pessoas alegam que era um ser de baixa inteligência e que foi capturado por isso. Então, todos esses seres, eles são palpáveis, e se alguém tiver um contato, que as pessoas às vezes podem ter, o que fazer, né? Vai dar uma bica, vai sair correndo, vai querer conversar, porque a pessoa pode ter N reações. E o caso do ET de Varginha, que hoje em dia já nem mais falado né? Virou tipo um imaginário popular, seria enquadrado nessa dimensão, um ser de pouco raciocínio e que foi capturado por essas questões de não ter habilidades? Não tem habilidades, talvez, de fuga dentro do que é aqui dentro da Terra, né? De fuga, de estar exatamente acuado, porque todos os relatos que a gente viu até agora sobre isso, pelo menos o que eu vi, até conversando com o próprio Edson Boaventura, que é o cara talvez que mais se atirou e mais pesquisou e mais tem subsídios para falar sobre esse caso de Varginha, ele e mais uns 2, 3 ufólogos aí, são seres que, até o cheiro, né? Eles falam que tinha um cheiro, parece que era de amônia, era um cheiro diferenciado.
eles não estão aptos a... seres que é exatamente sobre isso que eu estava falando para você, que vem aqui, eu preciso pegar uma amostra, preciso pegar não sei o quê, preciso pegar determinada coisa e bum, ir embora. Às vezes assim, até como se fosse uma nave menor, né, que vem de uma nave maior, que eles chamam de nave mãe, vem, olha, vamos passar pela Terra para pegar um negócio lá, tal, porque tem autorização para entrar, tem por isso que tem nave que é derrubada, tem nave que é derrubada porque eles mesmos derrubaram, não sei se você sabe disso. Eles próprios deixam a nave cair para pegar tecnologia para a gente poder evoluir. Porque existe uma linha temporal que tem que ser feita. E a gente está muito atrasado com relação a isso. A Terra e os seres da superfície tinham que estar integrados a todos os outros tipos de seres que convivem e passam por aqui. Não sei se tá dando para entender. Sim, a pergunta que não quer calar. Quem autoriza a entrada? Existe uma associação, que chamam de Federação Galáctica. Federação Galáctica, muito ouvido, né? Tem. E aí são várias raças, vamos dizer assim, várias... Sim. É tipo um conglomerado, é tipo uma mesa redonda entre vários seres que entram em acordos e... Sim. Como vamos colocar um exemplo bem distante, né? Nações, por exemplo, unidas, ou então grupos que reúnem vários países para tomarem decisões, que aqui não serve de nada, mas acho que no plano deles deve servir, né? Isso, mas não não vamos colocar isso como nem bom nem ruim, é uma coisa que também nós temos que parar enquanto seres humanos aqui. A gente tem que levar a coisa muito mais, menos ser coitadinho, menos colocar tudo na mão de Deus e assumir determinadas responsabilidades. Não tem nem bom nem ruim, tem agenda mesmo. Então, assim, o fato de sermos uma peça de uma engrenagem, que é toda essa engrenagem, e essa peça Terra, ela é muito importante nessa engrenagem, por N fatores, até porque isso aqui é muito rico, esse planeta ele tem muito mineral, muita água, muita coisa, biodiversidade, espécies que a gente ainda nem conseguiu estudar, não sabe nem que existe. No nosso oceano, a gente não tem nem ideia do que tem no oceano ainda, né? Enfim. Então, assim, o fato de sermos uma peça dessa engrenagem, eles tomam conta também dessa peça da engrenagem, né? A Terra é muito importante para engrenagem, para alguma engrenagem, até para eles utilizarem, até para eles mercantilizarem coisa, até para eles estacionarem aqui, até para eles pegarem água, até para isso aqui como eu disse, é um posto Ipiranga isso daqui, no meio dessa galáxia. Só que assim, o pessoal da superfície que somos nós, que estamos aqui, né, durando esse tempo que a gente dura aqui, a gente tem que começar a se integrar a essa galera toda. Mas por que não se integrou ainda? Porque aqui tem várias histórias, vieram raças, tentaram dominar, e outro domina, e vai para cá, vem para lá. Isso também não é nem bom nem ruim, faz parte dessa criação, inclusive nessa parte do universo e nessa galáxia. É só isso. É só isso. Então, assim, o momento agora é um momento de expansão, pelo menos de consciência, entender, olha, pô, legal, estamos aqui, então como é que a gente faz? Como é que a gente usa todo esse conhecimento que a gente adquire quando a gente está aqui, e esse dinheiro, vamos dizer assim, que ainda é a coisa que de troca aqui, para a saúde, para a gente aumentar o nosso telômero, para que a gente tenha uma experiência a mais, para que a gente dure 200 anos, porque quando você começa a entender como funciona a coisa, o teu corpo começa a perecer, você sai, aí de repente você vai encarnar aqui de novo como bebezinho, vai aprender a andar, vai aprender porque... Não sei se vocês estão entendendo. Isso aqui foi criado por um propósito. As consciências que vieram aqui vieram para melhorar esse propósito, melhorar DNA e começar a melhorar para não ter mais esse tipo de coisa. Tem algumas origens que eles... Eu falei em corpo criogênico, os caras têm vários corpos lá. É roupa. É roupa. O cara vai lá e troca a roupa e continua indo lá e experienciando uma coisa. Isso é evoluir. Evoluir o que é? Você pegar a experiência de um lugar onde você nunca foi enquanto consciência e levar para sua turma. Isso não é uma evolução? Tipo, pô, que legal, meu, o Farrell teve lá na Terra. Ô, Farrell, vem cá dar uma palestra pra gente, explica o que era estar lá. Cara, olha a bagagem que você está adquirindo aqui. É só sobre isso. A troca, a evolução das espécies, dos seres, dos extras, tem a ver exatamente com a troca. E você vai adquirindo patamares de conhecimento. É só isso. E vamos lá, que surgiram questões aí, a gente estava aqui falando sobre tudo isso, e lógico que me vêm as questões que provavelmente o público vai ter dúvida.
E eu sei que é um assunto muito amplo, realmente é algo para a gente poder sentar, refletir durante meses, anos e de repente durante a vida inteira, né? Eu acho que a vida inteira não seria Se a gente suficiente. estiver aqui no planeta e não tiver em outro lugar conversando sobre isso, com certeza. É pouco, Se né? for prosa da terra, é o que a gente tem aqui. Pro momento é isso. Agora, toda essa contribuição que algumas raças podem trazer, e que com certeza alguns progressos que nós já tivemos em decorrência disso que você falou, muitas vezes até do proposital, de ser achado e tudo mais, poderia estar num patamar maior. Nós temos aqui dentro do nosso próprio planeta uma matriz de controle entre algumas nações, governança e tudo mais, que talvez estejam cientes de várias coisas que o afegão médio, né, não está ciente, que nós, da população aqui, muitas vezes ficamos, vamos colocar assim, protegidos de qualquer tipo de intervenção. Mas essa proteção, ela vem também no sistema de alienação, né? E Mas é óbvio. por que Sim. acontece isso? O que está por trás disso? São algumas raças, são alguns acordos, as raças não podem interferir e falar, olha, nós queremos trazer um conhecimento aberto, vocês fiquem quietos aí, ninguém mais vai falar que não existe. Eu acho que passa na cabeça de muita gente isso, né? Sim. Tem a ver com acordos, obviamente. Inclusive, acordo é uma coisa doida, né? Você fez um acordo antes de vir para cá, né? Existem os acordos dos países, né? Se você pegar lá, tem a história. Tudo que a gente vai falando aqui, galera, pesquisem, né? Não acreditem, pesquisem, comecem a tirar suas próprias conclusões. Quando você falou a gente fica protegido é tipo, eu tô aqui mesmo, eu não quero saber quem eu sou, que nananá. Como é que você diz, como é que você falou? Pô, peraí, porque tem gente que não consegue, não quero nem saber, deixa do jeito que tá bom, também tá tudo certo, né? Mas tem algumas pessoas, que nem você está fazendo esse podcast, para quê? Para a gente começar, né, assim como as coisas que têm acontecido hoje em dia. Quando você fala sobre isso, o que acontece? Países têm a sua agenda. Se você pegar o Eisenhower, a história do Eisenhower foi o primeiro, talvez, que tenha tido a ousadia enquanto presidente, porque existem camadas mesmo, né? O presidente está lá por 4 anos, acabou. Tem coisa que o presidente não sabe. Você está falando de Área 51? Área 51. Área 51 foi verba aprovada do Congresso? Não. Que nem os próprios presidentes sabiam. O próprio Eisenhower mandou 2, 3 caras, tem esses vídeos na internet, é só vocês verem, inclusive um que era um sargento, ele deve ter até morrido aí em 2020, alguma coisa assim. Ele foi lá ver o que era a Área 51. O Eisenhower, quando impulsou, quando ele falou, bom, eu quero saber o que está acontecendo lá, naquela região que vocês estão falando, porque, claro, o cara como presidente, alguma coisa ele ficou sabendo. Quando ele manda 2 caras para lá para ver o que era, o lance não era ver se tinha a nave. Os caras falaram, não, mostra a nave, mostra que tem corpo. Não, tem mesmo, realmente, extraterrestre e tal. O que eles não queriam era mostrar o que eles estavam fazendo com os experimentos. Que eram experimentos do quê? De armamento, de não sei o quê, para quê? Para se sobrepujar sobre outra nação. Igual corrida espacial, quer dizer, é um sempre querendo estar na frente do outro. Esse é o grande detalhe, não é a questão do tem extraterrestre, ou vieram de fora ou não vieram. Ou assumir isso Não, publicamente, né? porque por trás disso o que tem? Quer ver? Vamos falar uma coisa que ninguém fala, ninguém comenta sobre isso. De onde vem essa verba? De onde vem essa verba? Brota? Não. A CIA tem que ter o dinheiro, a SNA, que é outro departamento, acho que é SNA, outro departamento deles. Vou dar um exemplo básico aqui. NSA. Eu vou dar um exemplo básico. Tem um departamento que chama DEA nos Estados Unidos, que cuida de narcotraficantes fora do país, fora dos Estados Unidos, tanto que o DEA atua em outros países, ele é uma repartição que é como se fosse um FBI, porque eles investigam as coisas para saber sobre narcotráfico. Qualquer série que vocês assistirem, eu assisti uma vez exatamente até para pesquisa minha, de El Chapo, esses caras aí e tal. O DEA, quando ia prender ele, a CIA chegava e falava, não pega, porque nós estamos numa operação aqui e tal. Os caras ficavam, às vezes, meses para prender uma quantidade de droga, ou pegar alguns cabeças de narcotráfico, e eles, a CIA não deixava. Por causa da região. Hã? Por conta da região ali. Por conta da região, nada. Coisa no México mesmo. Vamos prender os caras. Agora o DEA fez uma operação para prender. A CIA chegava e falava, não prende.
Como não, cara? A gente fez essa operação. É só assistir o documentário, você vai entender por quê. Você fala, mas por que não prendia? Assim, não, porque nós estamos fazendo uma outra operação, que tem coisa que eu não posso falar para vocês. Não, cara. Você acha que o dinheiro vem de onde? De onde vem o dinheiro para fazer essas coisas de subterrâneo americano? De onde você acha que vem esse dinheiro? Brota da onde? Brota daí. Por isso que o disclosure, que é essa operação que os americanos querem fazer, ela é complexa porque ela vai envolver, não é isso, extraterrestre. Beleza. O problema tá, mas e aí? E o que está por trás disso? Como é que se manteve um negócio desse em silêncio tanto tempo? Você precisa de dinheiro. De onde vinha o dinheiro? Era o Congresso que aprovava? Claro que não. E aí, de onde vinha o dinheiro? Hum? Aí a coisa fica Gente, é só juntar grande, Lé né? com Fica Cré. graúda, hein? Junta Lé com Cré. É só juntar. Tem um filme de um menino, um filme americano, que todo mundo fala, não sei o que lá, e o moleque começa a falar exatamente isso que eu tô falando agora. Que eu já falava um monte de tempo. Não é o Marcos falava, né? Porque eu sou muito curioso. E tem coisa que quando me perturba na minha cabeça, eu falo, o que tá por trás disso? É só você começar a juntar. Porque o Congresso nunca aprovou. E a Área 51 existia, não existia, existia, não existia, até que o Bob Lazar falou daquele elemento do 115, né? Que todo mundo sabe que lá, a Área 51 existe. Quando ele falava, não existia. Agora existe. Então, o que o cara falou lá atrás, que todo mundo zoava o cara, é a verdade, então. Não sei se você tá entendendo. Começa o quê? Desacobertar. E também a gente tem esse conhecimento da Área 51, porque o Brasil ele está mais próximo cinematograficamente dos Estados Unidos. Mas a Rússia, outros países grandes e também com tecnologia, tem suas histórias e seus, vamos colocar, mistérios que muitas vezes quem está vivenciando a realidade lá também recebe, né? Você quer ver um negócio bem legal? Isso vai dar um corte bom. Você falou de Rússia e Estados Unidos? Tá bom, vamos lá. Eu fiz um vídeo, eu não postei esse vídeo ainda, de repente eu posso fazer inclusive em cima de um corte que vai poder dar aqui. Vamos lá, porque é bem legal isso daí. Corrida espacial. Os russos saíram na frente. Em 1959, eles começaram a mandar missões não tripuladas para a Lua. Porque eu tenho uma teoria, o homem pisou sim na Lua, mesmo com aquele vídeo cinematográfico hollywoodiano. Aí você vai falar, nossa, Marcos, mas como? Tem uma coisa que é muito simples. É muito simples, é só juntar as coisas, vamos lá. Em 1959, os russos começaram a mandar missões não tripuladas. Aí os americanos vieram atrás e pá. Por que começou essa corrida? Por ideologia política. Comunistas e capitalistas, ok? Então quem é que vai correr isso aí primeiro? Mas os russos saíram na frente na corrida espacial porque eles lançaram o primeiro Sputnik, que foi o primeiro satélite que orbitou o planeta Terra. Então eles já saíram na frente. Eles começaram a mandar missão para a Lua. Então as primeiras missões elas não conseguiam nem decolar, né? Tipo, o foguete explodia tal. Inclusive, gente, é o seguinte, pesquisem lá no YouTube ou no Google, né? Google it, agenda de todas as missões que foram feitas para a Lua dos russos e dos americanos. Vocês vão ver, tem um cronograma inteiro com data, o que falhou, o que não falhou. Aí vocês vão começar a entender o que eu estou falando. É até legal depois, até para vocês escreverem, mostrarem no podcast, eu estudei aquilo, eu vi aquilo e tal. O Marcos falou besteira ou não falou besteira. É legal isso, porque a gente tem que trocar. Beleza. Começaram a mandar. 1960 e pouco, já começaram a mandar as missões não tripuladas, começaram a decolar, e eles iam como se fossem satélites, umas naves pequenas, para quê? Para fotografar a Lua. Aí, como não tinha combustível muitas vezes para voltar, eles se atiravam na Lua mesmo. Então a nave, ela pegava as fotos, né? Já em 1964, 1965, já tinha um monte de foto da Lua. Já tinha as fotos da Lua. As primeiras missões não tripuladas era para ficar orbitando a Lua e fotografar. Então vamos lá, vamos nos ater com os americanos aqui. 1965, 1965 teve uma missão que ela ficou um ano fotografando a Lua. Um ano, uma nave ficou fotografando a Lua. Então você imagina o material que esses caras conseguiram coletar. Beleza. Aí guarda essa data 1965 de um cara que se pronunciou agora sob juramento. Guardem isso, sobre um cara que se pronunciou sob juramento no Congresso americano. Agora eu vou voltar um pouquinho. Eu peguei uma matéria
da Folha de São Paulo, 2009, quando foi 40 anos do homem ter pisado na Lua. O Armstrong, e o Baldwin, eles pisaram em 1969, ok? 65, 64, 63, a gente já tinha foto da Lua pra caramba, fotos e vídeos, ok? Eles pisaram em 69, ok? Ou seja, estou falando 4 anos depois, 5 anos depois. Beleza, então guardem isso. Aí você pega uma matéria da Folha de 2009, quando fez 40 anos que a NASA pisou, que o homem pisou na Lua. Qual é o título da matéria? NASA admite que perderam todas as fitas, todas as cópias do pouso do homem na Lua. Admitem que perderam. Perderam? Tá, mas perderam como? Aí tem na matéria, tal, não sei o quê, né? Tanto que vai dar um corte isso daqui, eu vou até colar a matéria depois, acho que é bem bacana. O que é a matéria? Tinha um tal de Richard Nasger, ele estava numa coletiva de imprensa em 2009 explicando por que eles tinham perdido. Eles foram lá olhar, não achamos mais as originais do pouso do homem na Lua. Pô, mas por que perdeu? A gente perdeu porque nos anos 70 e 80 nós tivemos que apagar várias fitas para reutilizar a fita por falta de verba, para economizar. Então, peraí. Justo essa? Não. A NASA vai dar um furo desse, ou seja, não olhou que fita que era para reutilizar? Tá lá na matéria. Eu vou colocar para você. Pesquisem isso. 40 anos da ida do homem à Lua, Folha de São Paulo, coletiva, de Richard Nasger. Esse é o nome do cara. Tá bom. E o pessoal da Folha lá entrevistando, tal, enfim. E aí ele falou assim: mas não tem problema, a gente não tá preocupado se vai ter teoria da conspiração ou não. Por quê? Porque as imagens, na verdade, elas estão lá porque teve algumas redes de televisão, porque como eles montaram um telão, né, para mostrar a imagem da Lua no momento que o cara estava pousando. Aliás, tem um detalhe, galera. Tinha um delay de 6 segundos proposital que eles tinham colocado, e eles admitem isso, para que a desculpa era, se tiver um acidente, alguma coisa muito feia, não vir as pessoas não assistirem. Porque já tinha um delay de lá para cá, né? Já tinha um delay da Lua para cá, mas eles colocaram um delay de mais 6 segundos, mas vamos lá. E aí ele fala isso, não, pô, a teoria da conspiração não precisa, porque agora tem uma empresa de Hollywood que está digitalizando, então todo mundo vai ter acesso, porque teve algumas emissoras de televisão que focaram no telão. Então as imagens do telão são as imagens originais. Mas vamos lá, a pegadinha não é essa. A pegadinha é outra. Eles fizeram isso, eles deram essa desculpa que eles perderam todas as fitas. Perdemos. E deu essa desculpa na década de 70 e 80 já era outra tecnologia, mas eles apagaram a fita porque estavam precisando de dinheiro, né? Ok, engolimos essa. Até aí tá tudo certo. Aí eu pego uma matéria de um cara de uns anos atrás agora que resolveu falar, inclusive esse cara faleceu em 2018 atropelado de bicicleta. Quem é esse cara? Esse cara é um cara da Força Aérea Americana, eu já vou lembrar o nome dele aqui. Ele o sobrenome dele é Wolf. Eu lembro do sobrenome dele. Não é Richard. Não sei que lá, o Wolf. Tá? Ele é até conhecido. Esse cara, em 1965, ele era da Força Aérea. Sargento piloto de segunda classe. Né? Esses caras, geralmente... E ele tinha acesso, inclusive, a coisas top secret dentro da Força Aérea. Por quê? Porque, além de ser piloto, ele era um cara encarregado também de fotografias e vídeos. Ele era um cara que especialista nisso. Aí, em 1965, 65, gente, estou insistindo nessa data, ele é chamado para ir para a NASA, porque deu um problema, tinha dado um problema lá, eu acho que é obturador de câmera, alguma coisa assim, e ele era muito especialista. E por que chamaram ele? Porque dentro da aeronáutica, ele era um cara que tinha acesso a top secret. Ora, por que ele tinha acesso a top secret? Porque ele mexia com fotografia. Né? Pegaram, comecem a entender, entendam a cena. Aí ele é emprestado para a NASA durante 3 dias. Aí chega na NASA, ele foi ver qual foi o problema que tem na NASA, porque assim, gente, o americano ele separa muito bem. Exército é uma instituição completamente diferente da Marinha e completamente diferente da aeronáutica. E a CIA também é outra coisa, eles se cooperam em algumas coisas, mas eles são muito separados, enquanto verba, enquanto é muito separado. Cada um tem o seu estudo.
Aí pegaram ele, o Wolf, e mandaram para a NASA. Chega lá na NASA, ele tá lá no departamento de um cara, aí o cara começa a falar de umas fotos para ele falou, o cara meio constrangido, aí o cara vem e me mostra umas fotos assim, dá uma olhada nisso aqui. Ele olhou e falou, nossa, o que é isso? Ele falou, isso aqui são os edifícios que tem na Lua. Isso aqui são todas as edificações que existem na Lua. Ele fala, né? Ele falou, ó, tinha edifício em formato de cogumelo, tinha edifício não sei o quê. E mais do que isso, esses edifícios eram muito, muito, muito antigos. Milhares, talvez milhões de anos. E eles estavam estudando, e o cara mostrou isso para ele, né? Porque falou, bom, esse cara é um cara que da aeronáutica, ele tem acesso a top secret, estamos falando de foto, ele já deve ter foto lá, tá? Ó, você chegou a ver essas fotos? Não, não cheguei a ver, puta, mas que legal, não sei o que lá. E ele, inocentemente, chegou na casa dele ainda, depois desses 3 dias, pensando assim, cara, qualquer hora vão falar no noticiário, pô, achamos civilização na Lua. Era só edificação, não viram ser extraterrestre, nada, mas tinham edificações. E ele no vídeo fala isso, tem esse vídeo dele, ele fala exatamente isso, ele fala, inclusive, eu falei isso sob juramento no Congresso americano. Então vamos lá. 1965, um cara, acesso a coisa top secret, inclusive ele trabalhou em Langley, Virgínia. Em Langley, Virgínia, ele fala a base aérea que ele trabalhava, o que ele fazia, fala que foi na NASA, viu as fotos, e aí o que acontece? Em 1969, eles já sabiam que eles iam encontrar lá. Vamos pensar nisso? O que eu faria se eu fosse da NASA também? Eu ia montar um esquema de Hollywood mesmo, porque eu já sabia como é que era o aspecto lunar, já tinha foto, já tinha vídeo pra caramba. Monta um set, vamos mostrar esse set, porque de repente vai pousar lá, vai acontecer alguma coisa, vai vir alguma coisa, a gente não sabe o que vai vir. Como é que a gente vai explicar isso? Em real time? Não temos como explicar. Então, assim, e hoje isso fica assim, porque essas imagens de Hollywood, assim, a sombra não estava direito, então fica aquela coisa da foi ou não foi para ficar a desinformação, mas eles já sabiam que eles iam encontrar, então o homem foi sim, só que o que foi mostrado foi uma coisa hollywoodiana, obviamente, porque eles já sabiam que eles iam encontrar, por isso que agora o interesse começou a voltar. E por que pararam as missões? Porque quem tá lá não deixou mais. Não deixou mais, que vocês não estão preparados. Teve coisa que levou bomba, enquanto quem tá lá, digamos, uma civilização. Lá, pelo que eu entendi, não é uma, são várias. Inclusive até umas que meio que não curtem muito as outras. Mas ali é como se fosse uma ONU. Porque ali também é um ponto de parada, onde muitas naves muito grandes podem ficar do lado escuro da Lua para poder mandar as missões para cá. É um ponto de parada ali. Ali é um ponto de parada, onde eles se reúnem várias raças, é uma base. Existe uma base que é uma base lunar. E isso vai vir à tona agora. Tem um acordo de desmilitarização ali, vamos dizer assim. Mesmo algumas raças que eu sei que uma meio que não gosta da outra, que não se trocam, entendeu? Mas ali é ponto neutro. Porque você não pode fazer uma guerra, tem muita raça envolvida, entendeu? Então, assim, em 1965, esse cara tem acesso, ele teve acesso. A NASA tinha acesso. A NASA já sabia, já tinha mandado muita nave não tripulada. Por isso que quando eles mandaram a tripulada, eles fizeram aquele circo todo de Hollywood. Porque, cara, tem umas cenas que você vê que eles colocam como se fosse original do Homem Pousando, cara, não tem como explicar aquilo. Não tem. Tudo errado, né? Hoje em dia, a gente, como tem muita tecnologia, dá para ver que aquilo foi feito em estúdio, entendeu? Mas as originais a gente não viu ainda. E eles falaram nessa matéria de 2009 que estava tudo apagado. Então é só juntar as coisas. Por isso que eu falo, estudem, tentem, né? Isso que você falou que vem aqui para mim, essas ideias não são minhas. Isso que está no meu córtex frontal que você acabou vendo, que nunca ninguém tinha falado, agora já que você falou tá tudo certo, vamos falar sobre isso, é sobre as coisas que vem na minha cabeça assim, Marcos, junta isso com aquilo, isso com isso, que você vai chegar que isso que eu tô te falando parece ridículo, né? Não, mas ele tem sentido, porque é o que sempre fica no imaginário popular, e você pode parar num ponto de ônibus, uma pessoa pode ter uma ideia sobre isso e outra sobre, talvez hoje em dia não tanto, mas na época, né? Mas é muito plausível que aquelas imagens tenham sido comerciais e que as imagens reais, como você falou,
Não vimos ainda. seriam impróprias para a humanidade realmente entender do que se tratava, né? E tem um detalhe. Algo impróprio para o momento, né? E tem um detalhe que é o principal. Qual era o maior interesse na Rússia? Desmentir que os americanos tinham pisado primeiro na Lua. Eles não tinham total interesse em falar, não, é mentira. Tinham ou não tinham? Com certeza. Não teriam total interesse em falar? Porque se eles falassem isso, os americanos estavam ali com o zap. Não sei se alguém aqui joga truco, né? Ia falar, não fui, tá aqui, truco, ó, tá aqui original. Pronto. Entendeu? Eles sabiam, porque os russos também já tinham fotografado pra caramba, tal. E nesse meio tempo, eles paralelamente também mandavam as missões para Vênus. Que tem outras coisas também sobre esse planeta, né? Mas enfim, mas a Lua foram sim, pisaram sim, tem edifício sim e pararam de ir justamente porque foram intimados. Proibidos. Não pisem mais aqui por enquanto. Não pode. Mihael já pensou na sua pergunta de $1 milhão? $1 milhão ou 1 milhão de likes? Dê seu like aqui, porque agora vai vir uma pergunta de 1 milhão de likes. Deixe seu like, compartilha para 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. E também se inscreve. Se você está aqui até agora, coloca teu comentário, faz tua observação. Tem alguma história interessante para contar? Coloca aqui. Mihael, tem uma pergunta aí? Eu tenho. Na verdade, eu queria saber um pouco mais, perguntar para o Tadeu, né? Marcos Tadeu, se ele tem algumas informações em relação àqueles programas antigos do Chico Xavier, no Pinga Fogo, quando lá atrás, né, ele já falava da possibilidade do homem encontrar água na Lua, que muito provavelmente a gente conseguiria levar bases para lá, para extrair minérios e tudo mais. Se tem alguma informação sobre isso, um pouquinho mais sobre esse contexto. Então, sobre isso que você está falando, ele já falava, mas claro que eles já sabiam que tinha água na Lua, né? Se eles passaram vários anos, inclusive fotografando e filmando, eles já sabiam onde tinha água, onde tinha tudo. Só que, obviamente, tinha que esconder, né? Porque como não podia voltar para lá depois, tinha que esconder. E é claro, o Chico tinha acesso, porque o Chico tinha acesso às fofocas espirituais, né? Então, assim, é claro que ele tinha acesso. E tinha coisa que o Chico também, a mesma coisa que eu falo, tipo do pai Urubatã, de falar para mim quando eu tinha 13 anos, que ele não era um índio, que ele era uma consciência, que ele era. Ele falou consciência para eu poder entender. Poderia ser qualquer outra coisa, que estava numa nave na Lua, projetando uma tecnologia, ó, vamos pegar aquela pessoa ali, projeta ali para ela poder falar. Porque, gente, isso daqui é uma roupa. Isso aqui é uma roupa. A gente pode trocar, inclusive, consciência. Já tem essas coisas, né? Depois até a gente pode até falar sobre isso aqui para frente. Uma coisa que aconteceu comigo lá em São Tomé das Letras que foi muito interessante, que hoje em dia tem um desdobramento diferente, que é interessante a gente falar. Então, assim, eu posso me utilizar da sua vestimenta. Cara, a série Travelers, que acho que é de 2016, não é isso? Os caras não entram no corpo da pessoa para falar? Entendeu? Depende da consciência, depende de como, e depende de quanto apego que a gente tem com essa roupa, né? Então, assim, o Chico tinha, o Chico é um ser diferente, né? Veio exatamente para fazer esse tipo de coisa. Tinha acesso, sim, tinha água, só que eles não poderiam explorar. Agora que eles vão começar a explorar, porque agora é o momento já de descortinar tudo, então agora vamos que vamos. Claro, vai ter regras, né? A China, inclusive, já mandou um monte de rover agora para lá, exatamente para isso, né, também. A China é a bola da vez, né? A China é a bola da vez. E esse lance do Chico, eu gosto cara, eu não tenho que falar do Chico, né? O Chico é assim, à frente do tempo, milhares de anos. Só que eu penso assim, ele até tocava nesse assunto de vida fora do planeta, mas na época ele chegava no ponto que a população também até poderia... Até onde dava. Porque iam falar que ele estava contra o espiritismo. Gente, são os dogmas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu nunca falei isso num podcast. É legal hoje que está despertando. Cada podcast desperta um determinado tipo de coisa. E aqui eles ajudam, né? Inclusive a lembra, aqui é bem legal. Aqui... Gente, esse ambiente aqui é fantástico. Vamos lá. É bom exatamente para isso. Eu tinha uma amiga, não tenho ainda, né? A Sheila. A Sheila, ela é cineasta, hoje ela mora nos Estados Unidos. E ela, artistona, assim, né? Sempre trabalhou em produtoras, né? Enfim. Ela era responsável, dentro da Federação Espírita, uma determinada época, pelo departamento de pictografia, né? Que as pessoas que recebiam as mensagens para desenhar, né? Os Van Gogh da vida, os Renoir, esse tipo de coisa. Ela falava assim para mim,
Cão, eu não posso falar, cara. Quando vem pra mim, e ela via, né? Ela tinha uma coisa muito aberta. Bruxona, maravilhosa, aquele zoião dela. Ela falava, Marcos, que Mané Van Gogh, que Renoir, que nada. Os caras brincam com a gente. Vê um monte de seres que entram na pessoa que já tem algum tipo de habilidade, acopla nele e começa a desenhar. Ah, o que que nós vamos fazer? É como se fosse assim, sabe um colicópia? Um colicop? Ah, vamos pegar um quadro lá, vamos hoje fazer um Rembrandt. Ah, então Rembrandt, beleza. Aí pega lá um ser, acopla no corpo do cara e começa a desenhar um Rembrandt. Ah, era o Rembrandt desenhando de novo. Não, não era o Rembrandt desenhando de novo. Era um ser, ela falava que às vezes chegavam seres com umas cabeças gigantes, brilhantes. Ela falava até de uns seres, cara, com cabeça de triângulo. E eu vi um americano falando sobre isso na Operação Disclosure, no Gaia Pop, no GaiaCon, no TV Gaia. Os caras falando, que é um cara que apresenta lá no History Channel, falando de uns seres, inclusive, de cabeça triangular. Ela já falava isso pra mim. Só que ela falava assim: você imagina eu dentro da federação explicando pros caras que não tinha Rembrandt, não tinha ninguém, era um bando de ser, parecia Star Wars, aquilo, tudo ser diferente que ia lá, ô, deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu testar essa tecnologia de acoplar para poder fazer um desenho, para poder veja bem, isso também é estudo, né? Pegar a minha consciência e fazer com que o Farrell deixa eu tomar conta dele e falar, Farrell, agora eu vou projetar um desenho para você e vamos começar a desenhar. Você entendeu? Eu me utilizando do quê? Do físico para fazer a coisa no físico. É isso, é só isso que a gente tem que Se ela entender. falasse isso, ela ia arrumar briga. Lá dentro, Uhum. nunca mais deixariam ele lá. Nunca mais deixariam. E os seres iam lá amorosamente. Ela falou que eles faziam até fila. Eu acho até também. Projeção holográfica. Esses seres poderiam fazer isso para também não virar briga mesmo. Projeção holográfica, viu? Muitas vezes não é eles presentes, não. Eles projetam holograficamente, aí projeta essa energia holográfica acopla no corpo. Legal, gente. Estamos passando isso agora. Exatamente isso. Projeção holográfica, ela tem uma determinada tecnologia, ela acopla, não precisa acoplar, pode ficar do lado, e a partir disso, o corpo físico interage com aquele que está querendo o tipo de interação. Que maravilha. Obrigado aí, viu, pessoal? Isso não teria na minha... Ah, legal, curti. E você porque falou deu uma sobre descrição isso, legal. Me lembrou uma situação que algumas pessoas, na época, porque a gente começa a relacionar os aspectos mediúnicos, os aspectos psicofônicos não agora. Que não tenha seres desencarnados que possam se contatar, hein, galera? Não que isso não tenha. Não, tem, deve ter. Espíritos, no caso, Espíritos, realmente. Nós, né, assim, nós, né? Porra, o Farrell saiu daqui, eu saí daqui, eu virei um espírito. Amanhã, eu nem sei se eu vou querer falar, vamos lá de novo. Se eu não tô fazendo agora, eu não vou querer fazer depois que eu estiver saindo daqui, né? Por isso que é bom fazer enquanto tá aqui, né? Não, mas depois vai ficar mais divertido, eu acho. Ah, pode ser, né? Porque aí você vai sacanear e ninguém tá vendo, né? Você tem acesso a outros recursos. Pô. Ah, verdade. Não tinha pensado nisso. Mas isso que você falou que eu ia falar. No começo das psicofonias que começaram a se popularizar, as pessoas começaram pela internet divulgar psicofonias, conversas mediúnicas e beleza. Sim. Quando começou a virar essa chave, em meados de 2000 e pouco, aí começou a ter essa questão as psicofonias podem ser de extraterrestres, rolava em alguns lugares, não em todos, muitas vezes a apresentação de um Exu, e aí esse Exu dizia depois para o grupo fechado, e eu participei, eu estou encarnado, eu venho numa nave, a nave não precisa estar... falava isso para vocês? A mensagem vem da nave para cá. Que bom. Entendeu? Só que acontece, mesmo os espiritualistas precisam ter muita percepção e estudo para aceitar isso, não é todo espiritualista que aceita isso, mas aconteceu e eu presenciei e pessoas de credibilidade confirmaram, realmente, essa entidade é uma entidade, todos somos entidades, mas esse está encarnado num outro lugar. Ponto, mas é só sobre isso, gente, é muito apego a essa questão do corpo físico, é um apego maluco, mas tudo bem. Mas tudo bem, Farrell, tem gente que não vai, também isso não é nem bom nem ruim. Tem gente que não vai entender, mas alguns, a ideia é que a gente fale para que as chavinhas comecem a virar. Assim como você vai me falar alguma coisa, minha chavinha também vira. Você vai me perguntar alguma coisa e falar, opa, virou mais uma chavinha minha. Nós estamos aqui nesse processo de virar a chavinha um do outro. É só isso. E desapegar, né? E aí você falou, a questão marítima é outro universo, claro.
Muitas vezes a gente escuta falar intraterrenos, intraoceânicos, algumas pessoas acreditam que são seres provenientes de lá, e eu acho bem plausível que você falou que são seres de fora que se alojam lá. E aí nós temos os grandes homens do mar, vamos dizer, Jacques Cousteau, Amir Klink, aquela família que viajou o mundo inteiro de Schurman. Acho que é esse o ponto. Lembrei o nome do cara. Como é que Carl Wolf. O cara lá do... Pesquisem. Carl Wolf. Call com K de quilo. Wolf com, não é double F, é um F só. Wolf Call, de lobo. Não é, Carl Wolf. Tá. WOLF. Carl Wolf. Deve ter relato pra caramba de quem tá viajando pelo mar, né? Você sabe minha experiência com a Amir Klink? Não. Por isso que eu achei que você tivesse falado. Você teve uma experiência com a Amir Klink? Eu achei que você soubesse. Não. Essa é legal, inclusive o próprio... Tem um desdobramento, é linda essa história, cara. Que tem um desdobramento, inclusive, com o Edson Boaventura. Nesse dia do podcast do... Conta pra nós aí. Nesse dia do podcast do Semente. É assim, eu sempre viajei muito a trabalho, publicitariamente falando. Eu divulgava destinos turísticos, né? Comecei com Cancún lá em 90. Montei todo um pool de operadoras. Já existia um pool de operadoras. Eu era o publicitário que buscava dinheiro nos destinos, trazia para o Brasil e falava: vai para Cancún, que é legal, onde você via em revista, jornal, e como ir, com quem que vai com a Gastur, vai com o Nascimento. Acapulco? Acapulco eu fiz uma campanha bem legal com Acapulco, bem legal. A gente fez 9 rotações com uma operadora que chamava Ati Viagens. Só quem é da minha idade um pouco mais novo que vai lembrar. Vai dizer que vocês colocavam o Chaves lá para chamar a atenção, né? Não. Acapulco tem umas histórias incríveis, mas vamos lá. Dizem que é um lugar fantástico mesmo. Acapulco é assim, quem fica ali na parte de cima, que chama Costeira Alemã, que fica na orla, na parte de cima, não dorme direito à noite. Porque eu descobri uma vez que era cemitério indígena. Uma vez em Acapulco eu caí dentro de um centro de Umbanda lá. Olha, legal. Mas foi legal. Eram brasileiros? Porque todo mundo no voo, não, eram mexicanos mesmo. Todo mundo no voo passou mal, porque esse voo tinha vindo de um lugar, era um 767 da Varig, tinha vindo de um lugar, a gente fez São Paulo, Acapulco direto. Nós fizemos 9 voos para lá. Foi uma campanha, eu peguei uma verba lá deles, vão fazer Acapulco, como eu tratava de muita coisa no México, a gente começou a fazer Acapulco. E esse voo foi engraçado, porque ele tava com um determinado bicho lá, tinha um bicho. E todo mundo ficou com desinteria, todo mundo passou mal quando chegou em Acapulco, do ar do avião. Cara, eu não sabia o que fazer, tava todo mundo em 3 hotéis ali, eu não sei o que fazer, um dos caras virou pra mim, é sempre assim que acontece, né? Falou, cara, é assim, você acredita nessas coisas de espiritismo e tal? Eu falei, sim, por quê? Ele falou, tem um centro aqui, cara, vai lá porque os caras podem dar algum chá, alguma coisa assim, pra não sei o quê. Você não sabe o que eu fiz, cara. Eu e mais algumas pessoas que estavam junto, né? Fomos lá no centro, todo mundo de branco, centro mesmo, contei história lá pros caras. Tudo, um centro espírita igual o nosso, cara, no México, mó legal, assim, tipo kardecista, era tipo mesa branca, alguma coisa assim. Tinha umas pagelanças no meio? Tinha, era um mexicano misturado com espiritismo, lindo, bacana, bem legal. Aí um cara virou lá pra mim, um mexicano, e chegou, não sei o que lá, toma esse chá, pegou um monte de hibisco seco, um saco de hibisco, vai lá no hotel, faz um monte de balde disso e dá pra todo mundo. Chá de hibisco. Chá de hibisco. Matou o bicho. Resolveu a parada de todo mundo. Amir Klink, vamos voltar, senão o pessoal fica bravo quando vocês trocaram de assunto. Não, vamos lá. Amir Klink. Por que eu tô falando isso? Porque eu tinha um cliente meu, nossa, achei que você soubesse, chamado MV Terra Australis. MV Terra Australis é um barco pequeno para poucas pessoas que saía de Punta Arenas até Porto Williams, no Chile. Canal de Beagle, navegar pelo canal de Beagle, então um passeio de 8 dias, 8 noites. Beleza. E na época, eu não tinha muito dinheiro, desse cliente para poder divulgar, né? Não, você tá dando sinal do ar-condicionado aqui, né? Falei pra ele dar bem gelado, não, tá bem gelado. Se puder desligar, até bom. Você tá meio... Tô gelado, Vamos lá. E aí, cara, eu não tinha muita grana para divulgar. O cara falou, Marcos, você tem tantos mil dólares. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não dá para divulgar um navio para brasileiro querer ir fazer esse cruzeiro. É um cruzeiro que chama MV Cruzeiros Australis. Hoje os navios são até mais novos, beleza.
Aí eu pensei, eu falei, cara, o quê? E o Amir tinha acabado de voltar de uma das missões dele, eu acho que era dos 100 dias que ele tinha atravessado a remo da África para o Brasil. Quando você fala Amir Klink, eu falo Amir Klink, muita gente não sabe quem é Amir Klink, olha que loucura. É porque digamos que é de uma outra geração, né? Não sabem quem é Amir Klink, cara. Amir Klink é um cara reverenciadíssimo, a história é linda, então vamos lá. Aí eu entrei em contato, né, com o escritório dele, resumindo, topou ir porque tinha um gap, esse cara viaja muito, tinha um gap de 8 ou 9 dias em que ele podia ir. Ele falou, pô, que legal, pra onde é? Ele falou, é pra cá, tá. Ele falou, pô, é legal, porque é um caminho que a gente vai descer pro gelo, vai até Porto Williams, tal, topo. Então, o que eu fiz? Eu contratei ele para ele palestrar dentro do navio e dar palestra também fora do navio. Era um combo onde ele viajaria conosco, palestraria dentro do navio, e o que eu fiz com essa verba? Contratei um monte de jornalista, mas jornalista da época só top, né? Tava até Rodrigo Mesquita de Estadão lá. Tinha uma galera pesada ali, né? Nessa viagem. Beleza. Aí estamos viajando no meio da viagem e tal, à noite, sabe que cruzeiro, às vezes chega uma hora que você não tem o que fazer, né? E a gente tava exatamente no canal de Beagle. E aí na minha cabeça, capacete, né? Pra quem não sabe, às vezes quando eles falam, eu não escuto, os caras vêm, apelam, metem um capacete na minha cabeça, fecha e eu ouço mesmo uma voz falando, ó, faz isso. Beleza. Marcos, sai pro conversa. E a gente tava na parte da frente do navio, e eu tava assim, com uma camiseta dessa aqui assim, né? Abri a porta, tava sozinho ali, peguei e saí, eu pensei, nossa, vou passar mó frio, não sei o que e tal. Quando eu fechei a porta, eu tava ali, não tinha vento. Não tinha ação do vento. E quando não tem ação do vento, você não sente frio. Uma noite, cara, estrelada maravilhosa, cheia de estrelas. Aliás, tinha mais estrela do que a parte escura. Porque ali naquela região é a região mais limpa e pura do planeta. Não tem nada, não tem poluição, não tem nada. Tava no meio do canal de Beagle. Beleza. Aí eu olhei, eu falei, cara, vou chamar a galera lá dentro para vir aqui fora do que ficar lá dentro. Vem aqui fora, vamos ver essa noite maravilhosa, né, cara? Gelo pra cá, gelo pra lá, boiando, né? Cena de Titanic, né? E aí eu chamei a galera lá dentro, tava o Amir, a Marina, que hoje é a esposa dele, tava namorando com ele na época ali, né? Hoje eles têm umas filhas lindas, são casados. E a Ana Ian, o Carlos Casanova e a minha companheira na época, né? Fomos lá pra fora. E tamo lá, não sei o que lá, nossa, que lindo que tá isso aqui, que maravilhoso, tal. De repente, cara, na linha do horizonte, assim, embaixo, acende um farol, assim, ó, puf, mas como se fosse um avião, sabe avião quando vem de frente, assim, que você vê o farol do avião, você já viu um avião à noite vindo para pouso, que tem aquele farol gigante? Era aquilo. Aí eu olhei e falei, nossa, galera, olha aquela luz, cara, que gigante, mas era grande mesmo. Você via lá no horizonte como se fosse desse tamanho, grande e baixa. Eu falei, nossa, é um avião, Amir. Não é avião. Falei, cara, é um helicóptero. Ele falou, meu, larga a mão de ser... Ele foi até meio grosseiro, assim, engraçado, né? Eu sempre lembro, ele não é grosseiro, mas ele não é grosseiro. Ele é uma pessoa super amável, mas assim, ele é muito... Foi direto. Pá. Falou, cara, larga a mão de ser ignorante, não pode ser helicóptero, você tá no meio do canal de Beagle aqui, sei lá, falou alguma coisa assim. E teve uma excitaçãozinha. Bom, enfim, a luz que tava lá, ela veio pra cima da gente aqui. Ela veio muito rápido aqui pra cima da gente. E aí, era uma luz que ela tinha parecido, não era tentáculos, ela tinha umas coisas assim, como se fosse uma estrela, e ela veio tal, era branco, um branco meio azulado, porque quando eu conto isso, depois conversando com outras pessoas, cada uma tem uma percepção do negócio. E eu senti que teve uma luz que veio até mais ou menos o convés, só que ela não bateu no convés. Ela ficou parada no ar, tanto que era tão forte a luz, mas você podia olhar para ela, incidia menos problema no olho do que olhar para essa lâmpada aqui. Né? Porque eu acho que o fóton não chegava, mas enfim, isso é uma outra coisa. Aí tava ali aquela luz, de repente a luz pegou e pum, fechou. Não é que ela saiu voando, ela veio de lá para cá acima muito rápido e grande, em cima do navio. Pum, pegou e fechou. Nunca mais se falou nesse assunto. Nunca mais se falou nesse assunto. Nós conversamos, eu e uma outra pessoa que estava no navio, a gente foi no outro dia falar com o capitão para falar, olha, nós vimos isso daqui acontecer ontem à noite. Vocês não viram? Ele falou, não, nós não vimos. Eu pensei assim, pô, a gente estava aqui. A ponte onde eles ficam é aqui.
Mas eu acho o seguinte, como a luz surgiu aqui, ela veio rápido para cá, passou por cima deles, e a gente, como estava ali no convés, a gente conseguiu ver, porque você sabe como é que é navio, né? Tem a ponte aqui, se passou aqui por eles, eles não viram, mas aí o capitão falou o seguinte, ele falou, olha, tem muita incidência disso por aqui, não necessariamente no canal de Beagle, mas por aqui, e eu mesmo tive uma experiência há um mês atrás, de estar navegando, ele falou o lugar, eu não lembro, que era no mesmo passeio, na mesma trajetória, de uma coisa que saiu de dentro do mar e ficou pairando, como se fosse uma nave mesmo, ficou pairando no mar. Ele chegou a capar ele chegou a capar o motor do barco. Ele estava uns 300, 400 metros, ele chegou a cortar o motor do barco porque o negócio estava parado na frente. E ele achou que ele estava em rota de colisão, porque estava na frente dele. Você parar um navio é difícil, né? Então, assim, ele contou, ele falou, mas só que o negócio saiu de dentro da água. O nosso não vi sair de dentro da água, pode até ser que tinha saído, mas quando acendeu aquela luz lá embaixo, a gente, cara, e era mar normal, e grande, não é que era uma luzinha lá no mar, não, era uma bola mesmo, e que veio até em cima da gente. Ele falou que saiu, ficou um tempo, depois ela pegou e bum, e foi embora. A nossa não, a nossa simplesmente como se tivesse apagado, a não ser que eles coloquem alguma coisa para não ser mais visto, mas a nossa como se tivesse apagado e ido embora. A dele, né, ele falou que saiu de dentro do mar, mas com as mesmas características, assim, um monte de luz e tal, e acabou subindo muito rápido. Então ele confirmou isso pra gente. Beleza, mas o que não para por aí é o seguinte, o Amir nunca mais falou nesse assunto, né? As outras pessoas que estavam ali, que era o Carlos Casanova, eu, a Ana, a companheira, o Amir e a Marina, que é a esposa dele, a Marina até comentou depois, uma época e tal, falou disso, mas nunca ninguém, até porque ele não podia falar, né? Ele não podia falar porque ele tinha patrocínio de empresas grandes, ele ia falar o quê? Ah, tivemos um contrato extraterrestre, mas o que eu quero chamar a atenção é sobre isso. Quando você falou Amir Klink, pessoas que tiveram, eu achei que você já tinha, você sabia da minha história. Eu achei que você soubesse da minha história. É que você falou mar e tal, né? Mas vamos lá, essa história é muito legal. Ó, não para aí. Aí nunca mais ninguém falou nada. Aí tô eu no podcast do Semente com o Edson Boaventura. Ah, não sei o que, parará. Se eu soubesse, eu teria até trazido a revista da matéria, cara. Deveria ter trazido a revista da matéria. Mas vamos lá. Que ele publicou na revista, ele é dono da OVNI, né? Aí tamo lá e batendo um papo, não sei o que, terminou o podcast, tá? E falou, nossa, Marcos, você teve alguma experiência? Eu falei, eu tive uma experiência no mar grande, porque eu não falei, ele não sabia se eu tinha tido experiências, né? Porque eu sempre tive, sempre vi nave, essas coisas e tal. Mas essa foi bem legal, porque tava a Amir Klink. Eu falei, cara, eu tive uma assim, que foi bem legal, que foi no mar, no canal de Beagle e tal. Ele falou, canal de Beagle? Cara, canal de Beagle, você tava com a Amir Klink teve uma no canal de Beagle também. Eu falei, mas aonde você viu onde que ele falou que ele tinha? Não, ele falou para mim. Ele escreveu num livro dele de 2008, 2009, mas escreveu mais ou menos uma coisa mais ou menos assim. Aí quando eu falei para ele, para mim, ele falou como tinha acontecido. Para mim, ele falou como tinha acontecido. Mas no livro ele colocou, o pessoal parece que viu alguma coisa, mas eu estava interessado em outras coisas. Ali poderia ser um avião se aproximando de Ushuaia, imagina, para mim ele falou que não era avião. E como é que o avião depois vai fazer e ficar aqui? Não esquece, né? Muito menos helicóptero, como ele mesmo disse. Não, mas enfim, e ele escreveu isso, mas pro Edson, sabendo que o Edson era ufólogo, mas aí tem mais coisa, eu tenho um áudio aqui que eu vou abrir o áudio para vocês daqui. Enfim, aí nossa, achei que você soubesse. Aí ele vira pro Edson e fala, não, nós vimos o mesmo negócio que eu nunca tinha visto, era uma coisa completamente diferente, tanto que na hora ele ficou assim, falou, eu nunca esqueço, cara, ele falou, Marina, sobe lá, pega a minha câmera, ela falou, não vou pegar a câmera, enquanto a luz estava ali, né, não, sobe lá no meu quarto, pega a minha câmera, ela falou, não vou sair daqui não, eu não vou pegar a câmera nada, porque já era tudo câmera, não tinha digital na época. É que ela vai, não volta. Anos 90, mas enfim, aí o que aconteceu? Aí o Edson falou, cara, não sei o que, mas você tava com a Amir? Eu falei, não, o Amir tava comigo. Eu contratei ele. O navio era meu cliente. Ele, você tá brincando. Eu falei, não, cara, era MV Terra Australis. Você tá brincando? Eu falei, não tô. Ele falou, mas ele me contou que viu mesmo. Eu falei, então, eu estava com ele. Ele falou, tinha inclusive casal de amigos junto, tal. Eu falei, claro, eu
levei lá a pessoa que estava comigo na época, minha companheira, mais uma galera, levei um monte de jornalista para promover o barco. E ele estava palestrando no barco. Esse foi o lance, né? E aí o Edson pediu para mim para mandar as fotos da viagem e tal, falar dele, não sei o que e tal, e publicou lá a matéria, né? Que ele contou pro próprio Edson Boaventura o que tinha acontecido, mas no livro que ele tinha colocado, ele falou, porque na cabeça dele devia atormentar tanto ele aquilo que ele nunca tinha visto. Imagina um cara que navega, imagina, quantas noites esse cara navegou pelo planeta, quantas vezes ele foi para a Antártica? Ele nunca tinha tido uma experiência daquela. Nunca tinha tido uma experiência daquela. Foi a primeira vez que ele teve uma experiência daquela. Não sei se teve outras, mas por que ele coloca no livro? Teve uma noite que a gente viu, não sei o que, mas eu estava mais interessado numa revista que depois eu entrei e tal. Por que ele colocou? Ele não precisaria ter colocado, você concorda? Uhum. Ele colocou discretamente ali. O Edson, quando leu, falou, mas Amir, ele falou, não, cara, a verdade é a seguinte, ó, eu vi, foi... Ele não podia deixar aquilo gravado no livro. Mas tem um cara que se chama, agora é a parte boa, Urânio Bonoldi. Urânio, escritor, tá aqui. Urânio Bonoldi é um grande amigo meu que escreveu um livro, inclusive virou best-seller, uma ficção que ele escreveu, chama Contrapartida. Vou fazer um comercial do livro do meu amigo aqui. E quem prefaciou o livro do Urânio? Quem que foi? Amir Klink. Ele é amigo do Amir. Ó como é que é o mundo. Vai vendo. O Amir Klink prefaciou o livro dele. E aí teve um dia que eu mandei para ele um... Teve um dia que a gente foi almoçar, não sei o que e tal, e eu tinha contado, falei, cara, eu tive uma experiência com o Amir assim, assim, assim. Ele disse, tá brincando. Falei, você é amigo do Amir? Pergunta para ele. Quando você encontrar o Amir, pergunta para ele, fala que você conhece o Marcos Tadeu, que estava com ele no barco e que descreveu exatamente isso. Pergunta para ele, vamos ver o que ele vai te falar. Já que você, pô, o cara é brother, pro cara prefaciar o livro do cara, para amigo você conta as verdades, né? Sim ou não? Opa, então vamos lá. Eu preciso achar isso daqui, gente. Realmente, eu vou achar esse áudio aqui, porque... Aqui, ó. Pôr no microfone aí para o pessoal de casa ouvir. Vou pôr. E você aí de casa, lembra do like, lembra de se inscrever, lembra de colocar à disposição do teu amigo que tem interesse nesses assuntos, aquela pessoa que você troca uma ideia sobre essas temáticas, porque é bem interessante, hein? E aí, Marcão, achou o áudio aí do... Quanto isso, pessoal, como ele falou aqui, é um espaço xamânico. E, por ser um espaço xamânico, nós temos a possibilidade com o Samuel Souza, da TV Consciência Próspera, que é um belíssimo condutor xamânico, de você participar do curso livre Terapias Bioxamânicas. Eu vou pedir para o Mihael colocar aí na descrição o contato do WhatsApp e o site para que você tire informações. São 9 meses de formação dentro das práticas xamânicas. Você vai ter contato com diversas vertentes. Totem, consciência, cosmologia das rodas de medicina, a tecnologia dos xamãs, centros de energias, terapia dos símbolos, jornadas bioxamânicas, técnicas de cura bioxamânicas, espaço sagrado ativando as energias da sua casa, entre outras experiências. Então, se você quiser participar, é presencial, as vagas são limitadas, entre em contato aí com esse número que vai estar na descrição, ou o site terapiasbioxamanicas.com.br. Achou o áudio aí? Achei o áudio. Bora lá então, vamos para cima. E você sabe que eu sempre falei isso, mas eu falava, é uma pessoa famosa que navega, eu nunca pude usar o nome do cara. Agora pode? Ele liberou? Não é questão de ter liberado ou não, ele falou, né, falou inclusive pro Edson Boaventura, Edson Boaventura vem e mete uma matéria de 2 páginas numa revista, foto minha com ele lá, o caramba. Então já tá mostrando. Público já, então. Já, então vamos lá. E aqui é o Urânio, que esse amigo meu que é escritor, que o Amir Klink prefaciou o livro dele. Escutem isso, olha que legal. Isso 20 anos depois, e foi questão de 2, 3 semanas entre o Edson e esse áudio que vocês vão ouvir. Olha como é que as coisas funcionam, como tinha que virar público.
Marcos, nossa, você não sabe coincidência maluca. Eu tive hoje, com a Mirpink e falei de você. Falei de você lá daquela história lá do disco voador no meio do oceano, tal. Puta, foi de chorar de rir, porque, assim, contou toda a história e tal, e blá, blá, blá. Enfim, toda a história que você contou, ele reproduziu, deu uma risada pra cacete. E ele fala assim, porra, eu até hoje não sei o que foi aquilo, não sei o que é, não sei o que foi, mas muito louco, né? Muito louco. E aí você pega, me manda aqui uma mensagem. Eu falei, não acredito, meu. É impressionante como essas ondas magnéticas, elas acontecem, né? E, Marcão, o seguinte, ó. Aí ele ia falar do livro, tal, que eu tinha perguntado. Porque um dia antes eu pergunto para ele, mando um negócio para ele de audiobook, e falou, cara, ontem não sei o que lá. É sobre isso que eu tô falando para vocês. Porque não sou eu que faço isso. Quem faz isso são eles. Eles que começam a mexer as coisas para que as coisas aconteçam, para você não ficar de... E aí é justamente, eles se deixam aparecer justamente para, olha, foi visto. E o mais legal disso é assim, imagina, o Urânio falando que encontrou com ele, o fato, agora vamos pensar o seguinte, não é que eu sou contatado, né? Que ele deu sorte de ele estar num navio, que agora que eu quero que vocês entendam isso, num navio de uma cobaia. Porque o que as cobaias têm de comum? São chipadas. Entenderam? Então, assim, quando uma cobaia é chipada, os caras sabem, opa, tem uma cobaia chipada ali, vamos ver, porque eles trocam as cobaias chipadas. Vocês estão entendendo isso? Isso não é nem bom nem ruim também. Não é, ai, tadinho de mim, ai, cobaia. Não tem nada a ver. A gente se propôs exatamente a isso, né? E 8 dias depois, quando eu tô em St. Thomas, que é uma ilha caribenha, né? Virgens Americanas, St. Thomas britânica. Aconteceu de exatamente eu ter abdução e no físico e eu acordar quando os caras estavam me colocando de volta. Foi exatamente isso. Eu achei até que, já falei isso em outros podcasts, eu achei até que eram esses caras de lado, os intraoceânicos, a gente sempre tem que pôr nome, né? Os intraoceânicos, eu achei que eram eles que tinham fotografado a tal da cobaia e lá em St. Thomas eles realmente me pegaram para fazer qualquer coisa. Mas não era, lá era uma outra civilização. Você não é um contatado, o termo é cobaia de extraterrestre, é isso? Cara, não sei, é que cobaia é uma coisa pejorativa pra caramba, mas eu só falo isso porque as pessoas... É contatado, do Tem velho. um cara que ele é muito bom, cara, assim, vejam até o canal dele, tem um canal, acho que ele chama, é meu xará, é Marco Cabral, ele realmente tem contato, porque quem tem contato você sabe, né? Ele fala que muitas vezes esses ufólogos, os caras, eles saem para pesquisar e acabam pesquisados, porque isso é um problema, né? Porque não é você, não, eu vou ter contato, cara, não é legal, não é legal, assim, você não sabe onde você tá pisando, né? Eu acredito que como a minha consciência tá voltando aos poucos, hoje já menos, né? Hoje já menos porque a roupinha já tá mais usada, mas eu era muito mais utilizado antes, entendeu? Então, assim, para determinados tipos de coisa, não só para questão física, assim, mas para questões de, como é que eu vou dizer? Questões de trabalho, propriamente dito. Por exemplo, vocês manjam de calendário maia, assim, né? Você já ouviu falar em calendário maia. O curso do calendário maia eu fiz o primeiro, com o Vandir Casagrande, que foi o cara que trouxe isso, o Telectonum, o jogo do Telectonum, que trouxe o Tzolk'in, que é o calendário, né? Eu fazendo o curso com ele, com o Carlos Vandir Casagrande, isso lá, meados dos anos 90, também, tudo aconteceu ali. Ele tá lá no meio da palestra, ele vira assim, eu falei isso no podcast até outro dia, que eu era utilizado para esse tipo de coisa, para missão de tipo de office boy também, né? Como eu viajava bastante, ele tava ali, ele fez assim, deu um tempo, ele fez assim, quem daí vai para a Cidade do México a semana que vem? Quem de vocês aí? Eu falei, mas isso era normal acontecer, um monte de coisa assim, né? Levantar a mão, falei, sou eu. Ele falou, depois aqui no Coffee Break vem falar comigo. Eu fui levar para ele, tinha acabado de sair o joguinho do Telectonum, né? Eu fui levar para a Cidade do México, porque eles na Cidade do México não tinham o jogo do calendário maia. E ele que montou no Brasil o Telectonum. E eu fui levar, cara. Na semana seguinte, um monte de caixa. Fui levar para as pessoas que davam curso lá na Cidade do México. Aí você vai falar, pô, você levou o calendário maia lá para a Cidade do México? Eu, como office boy, quem levou foi ele.
Ele que introduziu o negócio lá, né? Mas eu estava disponível para fazer esse tipo de coisa. Agora, como é que ele sabia que eu ia para a Cidade do México? Chegaram nele ali e falaram, ó, chama o nosso boy aí. A É sobre isso que eu tô intercomunicação, falando, né? entendeu? E esse lance Cooperação. aí, esse lance que estão agora divulgando os tal dos OVNIs aí, tem muita gente falando, inclusive marítimo, né? E aí, quando começam a falar de uma forma aberta, tem algum caroço nesse angu, né? Caroço no angu é boa, você não é tão novinho assim, então. Tem caroço no angu. Eu vi o Trump falando que dia 22 ou dia 21 agora ele vai fazer um relatório, né? Uhum. Ele falou que ele vai fazer um relatório sobre isso. Eu não acho nada, até porque eu não tive nenhuma comunicação sobre isso. O que eu posso falar é sobre o que alguns deles sabem, passaram e experiências minhas. Eu imagino que seja exatamente assim. Os governos têm contato, obviamente, tem cooperação, tem cooperação entre eles, entre algumas raças, na verdade, que são físicas como a gente, né? Inclusive tem um extra que eu vi uma vez, ele é muito parecido com você. Não era eu, não? Não, mesmo estilo, cabelo mais ruivo e tal, mas assim, estilão, tem estilo assim. Muitas vezes eles são muito mais altos, mas o ombro é mais estreito. É aí que você fala assim, nossa, que estranho, né? Um cara grandão com o ombro estreito, né? Enfim, são físicos São normais. humanoides, né? Não, normal, coisa. Só tem mais tecnologia, mais avançados. O corpinho dura mais, porque cientificamente eles já conseguem manter o corpo físico por mais tempo, né? Enfim, e o que eu tava falando? Sobre esses OVNIs e a relação aí. Cara, cada governo tem a sua agenda com esses caras, né? Eu acredito que largaram uma bomba aí na mão do Trump agora, tipo assim, agora você se vira com isso daí. Que seja também um teste psicológico para ver como é que o corpo, para ver como é que o povo reage, para ver como é que eles vão entender determinado tipo de coisa, porque ele mesmo falou, ó, o exército não quer falar, a marinha não quer falar, outro não quer falar, e vai sobrar para ele falar alguma coisa. Eu não sei exatamente o que eles vão falar. Talvez agora, eles vão ali na maciota, tipo, tá, para ver como é que reage, para poder aos poucos liberando mais assunto. Pode ser, mas assim, o que talvez aconteça, como sempre, para manter um controle, porque quem mantém o controle acha que ele que mantém o controle, só que tem uma coisa acima dele que ainda mantém o controle, que tá meio que acabando isso daí, pelo que eu tenho entendido, pelo que eu tenho escutado algumas outras pessoas que efetivamente têm contato, falam que exatamente tem acontecido. Mas assim, eu penso que são duas agendas, é uma China e uma Estados Unidos, China-Rússia e uma Estados Unidos, né? Que os caras queiram colocar uma tal da ordem mundial, uma moeda única, vai cair para religiosidade mesmo, né? Aí vai falar, porque aqueles seres, imagina os seres plasmáticos virem assim e ficarem em forma de plasma, vão falar, olha o anjo, é o anjo. E eles vão poder falar o que eles quiserem, para que a gente, se for alguém algum tipo de raça, alguma coisa que queira ter o domínio sobre esse tipo de coisa, é só se apresentar dessa maneira, o que eu efetivamente não acredito. Mas eu acho que eles vão soltar devagarinho, tecnologia nossa híbrida com já de outras raças, e depois eles vão soltando. Acredito que seja isso. Por quê? Não teve aquele tal daquele balão chinês? Eles não mandaram a bater? Uhum. Bateram? Por que não abate esse? Por quê? Não. Os caras mandaram um caça para bater um balão chinês que falaram que era um balão meteorológico que era de espionagem, né? Que teve aquele zum uns meses atrás. Por que agora com esse monte de coisa não sai atrás? Que não conseguem, talvez? Com certeza. É bem interessante, eu coloquei porque é algo que tá todo mundo falando, né? E não é só nos Estados Unidos, vai, Farrell. Parece que teve no Japão também. Japão, Brasil pra caramba, tá tendo um monte de avistamento. Tá tendo um monte de avistamento no mundo inteiro. Pode ser que a baguncinha pode começar agora. Hoje, com as tecnologias da inteligência artificial, tem muita gente que, lógico, faz o que quer, né? Mas se a gente pegar os de antigamente, tem muitos que não tinha essa tecnologia de fazer isso e tem avistamentos, tem imagens. Sim. Né? Mas é isso então, Marcão. Papo cabeça, que vale aí uma parte 2. Com certeza o pessoal coloca aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2 e supostas perguntas para uma próxima participação. E
quero deixar aberta aí as portas para que você possa voltar. Passa suas Com redes prazer. sociais aí pro pessoal. Tem alguma rede social específica Tem sobre esses o assuntos? canal do YouTube, que eu vou começar a colocar alguns vídeos meus, inclusive esse daí sobre... Eu começo com esse sobre a Lua, né? Vou estar sempre falando nessa questão, que está muito em voga essa questão do despertar hoje em dia, e o despertar tem a ver com a questão do conhecimento e do estudo, para a gente sair disso. Então eu vou estar sempre fazendo isso, fazendo uns reacts sobre algumas coisas. Então o canal chama Crimel, já está lá, esse é um canal que está há 2 anos, agora eu vou começar a mexer com ele de novo. Tem no meu Instagram também, um Instagram Crimel, que eu vou postar essas coisas lá, e tem o meu Instagram, que é Marcos Tadeu Siqueira, que é meu nome, se quiserem entrar, beleza. Tem o meu livro, que é o nome Crimel, o meu livro Editora Magis, é só entrar lá, Editora Magis, dá para comprar, ou Crimel, Amazon, Crimel com K. Com K e no final é L, Crimel de mel mesmo. de mel, Crimel. E é isso, cara. Esse livro é legal porque ele tem muita coisa muita coisa que eles passaram e pediram para eu ficcionar, entendeu? Esse livro acha no seu site mesmo. Eu vou colocar no meu Insta, inclusive, o link direto da Editora Magis, Tá. né? Que aí fica mais fácil. Eu vou colocar um link para poder entrar na Editora Magis, que é a editora aqui. Mas tem a venda na Amazon, Magalu, é só colocar Crimel, você encontra. Mas Vou é legal colocar na comprar na descrição. Editora Magis, de repente, porque aí eu posso passar, autografar, porque eu gosto de escrever alguma coisa para a pessoa. Eu escuto o nome da pessoa, de repente eu escrevo alguma coisa que tem a ver para ela poder ter um entendimento melhor, enfim, acho que é isso. Beleza, vou colocar na descrição aqui essas redes dele para que você possa entrar em contato e também conhecer mais sobre o trabalho dele. Gratidão imensa aí por esse Eu que bate-papo agradeço. agradável. Foi muito agradável, como sempre. Eu que agradeço. E novas oportunidades chegarão. É isso aí, Mihael. Gostou do papo também? Muito bom. Muito bom. Isso aí, um Gostei. grande abraço para todos vocês que estão acompanhando e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá.